Peter Pan tem que morrer. Escrito por John Verdon. Prólogo. Muito tempo antes do início da matança. Houve um tempo em que ele sonhava ser o chefe de uma grande nação. Um poderio nuclear. Como presidente, teria o dedo no gatilho das bombas. Com um simples movimento, poderia lançar mísseis nucleares. Destruir grandes cidades. Por fim à escória humana. Limpar a podridão. Mas, com a maturidade, havia alcançado outra perspectiva, uma noção mais realista de suas possibilidades. Sabia que o gatilho nuclear jamais estaria a seu alcance. Havia outros gatilhos disponíveis, porém. Um dia de cada vez, um disparo de cada vez, e muita coisa poderia ser realizada. Enquanto pensava nisso, e durante a adolescência ele mal havia conseguido pensar em outra coisa, um plano para seu futuro aos poucos tomou forma. Ele descobriu qual seria sua especialidade, sua arte, sua habilidade, seu campo de excelência. E isso não era pouco, já que antes não sabia praticamente nada sobre si mesmo, não tinha a menor ideia de quem, ou do que, ele era. Tinha muito poucas lembranças de qualquer coisa anterior a seus 12 anos. Só lembrava do pesadelo. O pesadelo que vinha a todo momento. O circo. Sua mãe, menor do que as outras mulheres. A gargalhada terrível. A música do carrossel. O rosnado profundo, constante, dos animais. O palhaço. O enorme palhaço que lhe ofereceu dinheiro e o machucou. O palhaço que chiava e cujo hálito fedia a vômito. E as palavras. Tão nítidas, no pesadelo, que cortavam como navalha. Este é o nosso segredo. Se você contar a alguém, eu dou sua língua para o tigre comer. Primeira parte. Um assassinato possível. Capítulo 1. A sombra da morte. Na área rural das montanhas Catskill, no interior do estado de Nova York, agosto era um mês instável, cheio de guinadas entre as glórias luminosas de julho e as tempestades cinzentas do longo inverno que viria. Era um mês capaz de corroer a sensação de tempo e espaço. Parecia alimentar a confusão de Dave Gurney em relação ao ponto em que ele se encontrava na vida, uma confusão que havia começado com sua aposentadoria do Departamento de Polícia de Nova York, 3 anos antes, depois de 25 de serviço, e se intensificara quando ele e Madeleine se mudaram para o campo, deixando a cidade onde ambos tinham nascido e vivido. Naquele momento, um fim de tarde nublado na primeira semana de agosto, com trovões resmungando à distância, eles estavam subindo a colina Barrow, seguindo o que tinha sobrado de uma estrada de terra que ligava 3 pequenas pedreiras de arenito, abandonadas muito tempo antes e cheias de espinheiros de framboesas. Ele caminhava atrás de Madeleine enquanto ela se dirigia à pedra em que costumavam parar para descansar, esforçando-se ao máximo para obedecer ao frequente conselho dela, olhe em volta. Você está num lugar lindo. Relaxe e absorva. Isso é um lago montanhoso? Perguntou ela. Gurney piscou. O quê? Isso. Ela inclinou a cabeça na direção do buraco fundo e largo, formado anos antes pela remoção do arenito. Quase redondo, estendia-se da pedra em que estavam, perto da trilha, até uma fileira de salgueiros do lado oposto, de uma superfície vítrea com cerca de 60 metros de diâmetro que refletia os galhos das árvores com tanta nitidez que o efeito parecia um truque fotográfico. Lago montanhoso? Eu estava lendo um livro maravilhoso sobre caminhadas nas terras altas da Escócia, e disse ela, séria. E o escritor vivia encontrando lagos montanhosos. Tive a impressão de que esse aí era um deles. A não resposta levou a um longo silêncio, rompido finalmente por Madeleine. Me está vendo lá embaixo? Pensei que a gente poderia construir o galinheiro ali, perto do canteiro de aspargos. Gurney fitava, inexpressivo, o reflexo dos salgueiros. Levantou a cabeça e acompanhou o olhar de Madeleine, que descia por uma encosta suave através de uma entrada na floresta aberta por uma estrada de madeireiros agora abandonada. O motivo pelo qual aquela rocha junto à velha pedreira tinha se tornado o lugar habitual de parada dos dois era o fato de ser o único ponto da trilha de onde a propriedade deles ficava visível, e a antiga casa de fazenda, os canteiros, as macieiras crescidas demais, o lago, o celeiro recém-reconstruído, os pastos nas colinas ao redor, descuidados havia muito tempo, e nessa época do ano cheios de capitães de sala e margaridas amarelas, a parte do pasto perto da casa, que eles cortavam e chamavam de gramado, a faixa que atravessava o pasto baixo, que eles aparavam e chamavam de entrada de veículos, e Madeleine, agora empoleirada na pedra, sempre parecia satisfeita com a visão de tudo aquilo, emoldurada de modo especial. Gurney não sentia a mesma coisa. Sua mulher descobrira o local pouco depois de terem se mudado, e desde a primeira vez que estivera ali, tudo em que ele conseguia pensar era que aquele era o lugar perfeito para um atirador de elite mirar em alguém que estivesse entrando ou saindo da casa. Havia tido o bom senso de não dizer nada. Madeleine trabalhava 3 dias por semana na clínica psiquiátrica local e Gurney não queria que ela pensasse que ele precisava de um tratamento contra a paranoia. A necessidade de construir um galinheiro, o tamanho, a aparência e o local onde ele deveria ser erguido haviam se tornado um assunto diário de conversa e obviamente empolgante para ela, ligeiramente irritante para ele. Tinham comprado 3 galinhas e um galo no fim de maio, por insistência de Madeleine, e estavam abrigando-os no celeiro, mas a ideia de levá-los para um novo alojamento perto da casa havia ganhado contornos.
Poderíamos construir um galinheirozinho bonito, com uma passagem fechada entre o canteiro de espargos e a macieira, e disse ela, toda animada, e de modo que nos dias quentes as galinhas tivessem sombra. Certo. A palavra saiu mais tediosa do que ele havia pretendido. A conversa poderia ter se deteriorado a partir daí, caso a atenção de Madeleine não tivesse sido captada por outra coisa. Ela inclinou a cabeça. O que foi? Perguntou Gurney. Escute. Ele esperou, e algo que fazia com frequência. Sua audição era normal, mas a de Madeleine era extraordinária. Alguns segundos depois, quando a brisa que agitava as folhas parou, ele ouviu algo à distância, em algum lugar abaixo do morro, talvez na estrada que vinha da cidade e terminava na parte baixa da entrada de veículos ou no pasto. À medida que o som ficava mais alto, ele reconheceu o rosnado característico de um motor V8 grande demais e silencioso de menos. Conhecia alguém que tinha um carro antigo e possante que soava exatamente daquela maneira, e um Pontiac GTO 1970 vermelho e parcialmente restaurado, uma pessoa para quem aquele ruído espalhafatoso do cano de descarga era o cartão de visita perfeito. Jack Hardwick. Gurney sentiu o maxilar se contrair diante da perspectiva de uma aparição do detetive com quem tinha um histórico bizarro de experiências de quase morte, sucessos profissionais e choques de personalidade. Não que não estivesse prevendo a visita. Na verdade soubera que isso aconteceria desde o momento em que ouvirá falar da saída forçada de Hardwick do Departamento de Investigações Criminais da Polícia do Estado. E percebeu que a tensão que experimentava agora tinha muito a ver com o que ocorrerá antes disso. Existia uma dívida a ser quitada, e algum tipo de pagamento teria de ser feito. Uma formação de nuvens baixas e escuras movia-se rapidamente por cima da cordilheira distante como se estivesse fugindo do som violento do carro, e agora visível de onde Gurney estava sentado, e que subia pela faixa de pasto aparado em direção à casa. Por um instante, ele se sentiu tentado a ficar no mesmo lugar até que Hardwick fosse embora, mas sabia que isso não mudaria nada e só iria estender o período de desconforto antes do encontro inevitável. Com um pequeno grunhido de determinação, levantou-se da pedra. Você o estava esperando? Perguntou Madeleine. Gurney olhou encosta abaixo. O GTO parou junto ao seu Otac empoeirado no pequeno estacionamento improvisado ao lado da casa. O grande motor Pontiac rugiu mais alto por alguns segundos enquanto era acelerado antes de ser desligado. Mais ou menos, não necessariamente hoje. Você quer falar com ele? Eu diria que ele quer falar comigo, e eu gostaria de acabar logo com isso. Madeleine assentiu e se levantou, afastando o cabelo curto e castanho da testa. Enquanto se viravam para descer a trilha, a superfície espelhada do laguinho tremeluziu sob uma brisa súbita, dissolvendo a imagem invertida dos salgueiros e o céu em milhares de cacos irreconhecíveis de verde e cinza. Se Gurney fosse o tipo de homem que acreditava em presságios, talvez considerasse a imagem despedaçada um sinal da destruição que viria. Capítulo 2. A escória da terra. Quando Gurney estava na metade da descida da colina Barrow, no meio da floresta e com a casa fora da vista, seu telefone tocou. Ele reconheceu o número de Hardwick. Olá, Jack. Seus 2 carros estão aqui. Vocês estão escondidos no porão? Estou ótimo, obrigado. E você? Onde você está? Descendo pelo bosque de cerejeiras, 400 metros a oeste de você. O morro com aquela praga de folhas amarelas? Hardwick tinha uma capacidade especial de irritar Gurney. Não eram só as pequenas cutucadas ou o prazer que o sujeito parecia sentir em Dallas, era o eco espantoso de uma voz da sua infância e a voz implacavelmente irônica de seu pai. É, o da praga. O que posso fazer por você, Jack? Hardwick pigarreou com um entusiasmo repulsivo. A questão é, no que podemos fazer um pelo outro? Toma lá, dá cá. Por sinal, notei que sua porta está destrancada. Posso esperar lá dentro? Tem moscas pra cacete aqui fora. Hardwick, um sujeito de constituição sólida e cara rosada, cabelo prematuramente grisalho cortado à escovinha e olhos desconcertantemente azuis de husky siberiano, estava de pé no meio do grande cômodo aberto que compunha metade do andar térreo. Numa extremidade ficava a cozinha. Uma mesa de café da manhã redonda, de pinho, ocupava um nicho perto de uma porta dupla de vidro. Na outra extremidade havia uma área de estar disposta ao redor de uma gigantesca lareira de pedras e um fogão a lenha à parte. No centro ficava uma mesa simples de jantar e meia dúzia de cadeiras com encosto de ripas. A primeira coisa que atraiu o olhar de Gurney ao entrar foi algo ligeiramente estranho na expressão de Hardwick. Até a zombaria de sua primeira pergunta, e onde estaria a agradável Madeleine? Parecia estranhamente forçada. Estou bem aqui, e disse ela, vindo do quartinho dos casacos e indo para a bancada da pia com um sorriso meio de boas-vindas, meio ansioso. Estava carregando um punhado de flores silvestres, que tinha acabado de colher no pasto próximo à casa. Colocou-as perto do escorredor de pratos e olhou para Gurney. Vou deixar isto aqui. Mais tarde acho um vaso para elas. Preciso subir e praticar um pouco. Enquanto o som dos passos dela se afastava até o andar de cima, Hardwick riu e sussurrou, a prática leva à perfeição. O que ela está praticando? Violoncelo. Ah. Claro. Sabe por que as pessoas gostam tanto de violoncelo?
Por que tem um som bonito? Ah, Davey, meu garoto, esse é o tipo de pensamento direto, sensato, pelo qual você é famoso. Hardwick lambeu os lábios. Mas sabe o que exatamente torna esse som específico tão bonito? Por que não diz logo, Jack? E privá-lo de um enigmazinho fascinante para resolver? Ele balançou a cabeça com firmeza teatral. Eu nem sonharia em fazer isso. Um gênio como você precisa de desafios. Caso contrário, degringola. Enquanto encarava Hardwick, Gurney percebeu o que estava errado, o que estava deslocado. Por trás da fanfarronice irritante, que era o modo como o sujeito abordava tudo no mundo, parecia haver uma tensão não habitual. Ser mordaz fazia parte da personalidade de Hardwick, mas o que Gurney detectou na expressão dele era mais nervosismo do que mordacidade. Isso fez pensar no que viria em seguida. A inquietude do homem era contagiosa. Não ajudou em nada o fato de Madeleine escolher uma peça agitada para seu estudo de violoncelo. Hardwick começou a andar pelo cômodo comprido, tocando o encosto das cadeiras, os cantos das mesas, as plantas em vasos, as tigelas, as garrafas e os candelabros decorativos que Madeleine havia escolhido nos antiquários baratos da região. Adoro este lugar. Simplesmente adoro. Tem uma puta de uma autenticidade. Ele parou e passou as mãos pelo cabelo curto. Entende o que eu quero dizer? Que tem uma puta de uma autenticidade. Tudo aqui é rústico. Olhe aquele fogão de ferro fundido, feito nos Estados Unidos, americano da gema. Olhe para você, desguio, totalmente americano, tipo Robert Redford. Olhe essas tábuas do chão, largas, retas e puras como as árvores de onde elas vieram. Piso. O quê? Tábuas do piso. Não do chão. Hardwick parou de andar. De que diabo você está falando? Há algum objetivo nesta visita? Hardwick fez uma careta. Ah, Davey, e direto ao ponto como sempre. Desconsidera minhas tentativas de falar amenidades, meus esforços de civilidade, meus elogios amigáveis sobre a simplicidade puritana da sua decoração e Jack e certo. Fodam-se as amenidades. Onde vamos nos sentar? Gurney indicou a mesinha redonda perto da porta de vidro. Quando estavam acomodados frente a frente, Gurney se recostou e esperou. Hardwick fechou os olhos e massageou o rosto ferozmente, como se tentasse erradicar alguma coceira profunda embaixo da pele. Depois cruzou as mãos na mesa e começou a falar. Você perguntou se minha visita tem algum objetivo. Tem, sim. Uma oportunidade. Sabe aquela passagem na peça Júlio César, sobre uma maré nos assuntos dos homens? O que é que tem? Hardwick se inclinou para frente, como se as palavras contivessem o segredo definitivo da vida. A zombaria crônica desaparecera de sua voz. Os negócios dos homens têm uma maré em que, aproveitada na montante, leva a fortuna, uma vez perdida, toda a viagem da vida encalha em baixios e perigos. Você decorou isso só para mim? Aprendi na escola. Ficou na memória. Nunca ouvi você mencionar. O momento oportuno nunca apareceu. Mas agora. Um tique nervoso fez o canto da boca de Hardwick repuxar. Agora chegou o momento certo. Uma maré nos seus negócios. Nos nossos negócios. Nossos? Exato. Durante um tempo Gurney não disse nada, apenas olhou o rosto empolgado, ansioso, à sua frente. Sentiu-se muito mais desconfortável com essa versão subitamente crua e séria de Jack Hardwick do que já se sentirá com a versão cínica. Durante alguns instantes o único som na casa era a melodia nítida de uma peça de violoncelo do início do século XVIII com a qual Madeleine vinha lutando havia uma semana. De forma quase imperceptível, a boca de Hardwick se repuxou de novo. Ver isso pela segunda vez, e esperar que acontecesse de novo, estava irritando Gurney. Porque, para ele, sugeria que o pagamento exigido pela dívida contraída meses antes seria substancial. Você planeja me explicar sobre o que está falando? Estou falando do caso de assassinatos Poulter. Hardwick anunciou as últimas 4 palavras com uma combinação peculiar de importância e desprezo. Seus olhos estavam fixados nos de Gurney, como se procurasse a reação adequada. Gurney franziu a testa. A mulher que atirou no marido, um político rico, em Long Falls? Tinha sido algo muito comentado nos noticiários no início do ano. Isso mesmo. Pelo que me lembro, foi uma condenação óbvia. A mulher foi soterrada por uma avalanche de provas e testemunhas. Sem falar naquele extrazinho dramático do marido dela, Cal, morto durante o julgamento. Exatamente. Os detalhes começaram a voltar. Ela atirou nele no cemitério, quando ele estava perto da sepultura da mãe, certo? A bala o deixou paralítico, o transformou num vegetal. Hardwick assentiu. Um vegetal numa cadeira de rodas. O vegetal que a promotoria empurrava para dentro do tribunal todo dia. Uma visão medonha. Uma lembrança constante ao júri enquanto a mulher era julgada por ter feito aquilo com ele. Até, claro, que ele morreu na metade do julgamento e não pode mais ser levado lá. Continuaram com o julgamento, só mudaram a acusação de tentativa de homicídio ou para homicídio. Spalter era um cara rico, do ramo imobiliário, certo? Tinha acabado de anunciar a candidatura a governador pelo partido da oposição, não é? É, contra o crime. Contra a máfia. Tinha um slogan agressivo, é hora de nos livrarmos da escória da terra, ou algo do tipo. Hardwick se inclinou para a frente. Exatamente essas palavras, Davey, meu garoto. Em cada discurso ele conseguia falar da escória da terra. Absolutamente todas as vezes. A escória da terra chegou ao topo da fossa de corrupção política de nossa nação. A escória da terra isso, a escória da terra aquilo. Cal gostava de ser persistente com a mensagem.
Gurney assentiu. Parece que a mulher estava tendo um caso e que teve medo que ele pedisse o divórcio, o que acabaria lhe custando milhões, a não ser que ele por acaso morresse antes de mudar o testamento. Isso, você sacou, falou Ardvik, sorrindo. Saquei. Gurney parecia incrédulo. Esta é a maré de oportunidade de que você falou? O caso Spalter. Caso não tenha percebido, o caso Spalter está acabado, encerrado, já era. Se não me falha a memória, Kai Spalter vai cumprir de 25 anos a prisão perpétua na penitenciária de segurança máxima de Bedford Hills. Tudo isso é verdade. Então de que diabo estamos falando? Ardvik deu um sorriso lento, sem humor e o tipo de pausa dramática de que ele gostava e que Gurney odiava. Estamos falando do fato de que e aprontaram para cima da mulher. O processo contra ela foi uma tramóia total, do começo ao fim. Tramóia pura e simples. De novo, no canto do sorriso, o tique nervoso. Resumindo, estamos falando de anular a condenação. Como você sabe que o caso foi uma tramóia? Ela foi sacaneada por um policial corrupto. Como sabe disso? Eu simplesmente sei. Além do mais, as pessoas me contam coisas. O policial corrupto tem inimigos, com bons motivos. A história dele é mais suja que pau de galinheiro, o cara é um merda. Agora havia uma nova ferocidade nos olhos de Ardvik. Certo, e falou Gurney. Digamos que ela tenha sido sacaneada por um policial corrupto. Vamos mais longe que isso, inclusive, e supor que ela é inocente. O que isso tem a ver com você? Ou comigo? Além da pequena questão da justiça? Essa expressão nos seus olhos não tem nada a ver com justiça. Claro que tem. Tem tudo a ver com justiça. A instituição me sacaneou, por isso vou sacanear a instituição. De forma honesta, legal e totalmente do lado da justiça. Eles me forçaram a sair porque sempre quiseram isso. Eu fui meio relapso com relação a uns documentos do caso do Bom Pastor, uns papéis que entreguei a você, babaquice burocrática, e isso deu a desculpa que os escrotos queriam. Gurney assentiu. Ele estivera se perguntando se a dívida seria mencionada e a vantagem entregue a Gurney ao custo do fim da carreira de Ardvik. Agora ele não precisava mais se perguntar. Ardvik continuou, então agora estou entrando no ramo da investigação particular. Detetive desempregado oferece seus serviços. E minha primeira cliente vai ser Kai Spalter, por intermédio do advogado responsável pela futura apelação dela. De modo que minha primeira vitória vai ser das grandes. Gurney fez uma pausa, pensando no que tinha acabado de escutar. E eu? O quê? Você disse que era uma oportunidade para nós dois. E é exatamente isso. Para você, pode ser o maior caso de toda a sua vida. É só pegá-lo, desmembrá-lo em pedaços menores e montar de novo do modo certo. O caso Spalter foi o crime da década, seguido pela armação do século. Você precisa deduzir, corrigir e, no meio tempo, distribuir joelhadas nas bolas de algumas figuras asquerosas. Você não veio até aqui só para me dar uma oportunidade de distribuir joelhadas nas bolas de algumas figuras asquerosas. Por que quer me envolver nisso? Ardvik deu de ombros e respirou fundo. Por um monte de motivos. E o mais importante seria. Pela primeira vez pareceu que Ardvik estava com dificuldade para desembuchar. Para ajudar a fechar o negócio. O negócio ainda não foi fechado? Achei que você tivesse dito que Kai Spalter era sua cliente. Eu disse que ela vai ser minha cliente. Alguns detalhes jurídicos precisam ser resolvidos antes. Detalhes? Acredite, está tudo nos conformes. É só questão de cuidar dos últimos detalhes. Gurney viu o tique de novo e sentiu os músculos do maxilar se retesando. Ardvik continuou rapidamente. Kai Spalter foi defendida por um babaca indicado pelo tribunal, que tecnicamente ainda é o advogado dela, o que enfraquece um conjunto de argumentos que, se não fosse isso, seria poderoso o suficiente para reverter a condenação. Um ponto crucial na apelação seria a defesa incompetente, mas o advogado atual não pode levantar esse argumento. Você não pode dizer ao juiz, o senhor precisa libertar minha cliente porque eu sou um idiota. Outra pessoa precisa chamar você de idiota. É assim que funciona. Então, resumindo. Gurney interveio, espera um segundo. Aquela família deve nadar em dinheiro. Como ela acabou com um defensor público? Sim, a família nada em dinheiro. O problema é que estava tudo no nome de Cal. Ele controlava tudo. Isso já dá uma ideia sobre o tipo de cara que ele era. Kai vivia como uma rainha, mas sem ter um centavo sequer em seu nome. Tecnicamente, ela é uma indigente. E recebeu o tipo de advogado que os indigentes costumam receber. Isso sem falar no orçamento apertado para despesas extras. Então, como eu estava dizendo, ela precisa de um novo advogado. E eu tenho o homem perfeito no gatilho, só esperando. Um filho da puta inteligente, feroz, sem princípios e sempre ávido. Ela só precisa assinar umas coisinhas para oficializar a mudança. Gurney se perguntou se estava escutando direito. Você espera que eu a convença? Não. De jeito nenhum. Não é preciso convencê-la. Eu só gostaria que você fizesse parte da equação. Que parte seria essa? Figurão detetive de homicídios da cidade grande. Investigações de assassinato bem-sucedidas e condecorações até no rabo. O sujeito que virou pelo avesso o caso do Bom Pastor e deixou todos os idiotas totalmente sem graça. Está dizendo que você quer que eu sirva de testa de ferro para você e esse seu filho da puta feroz e sem princípios? Na verdade ele não é sem princípios. Só é, e agressivo. Sabe atacar. E não, você não seria só um testa de ferro.
Seria parte da equipe. Parte do motivo para Kaispalter nos contratar para reinvestigar o caso, estruturar a apelação e reverter a condenação fajuta. Gurney balançou a cabeça em negativa. Não estou entendendo. Para início de conversa, se não havia dinheiro para um advogado bom, como é que agora há? Para começar, olhando por alto o ponto forte do processo da promotoria, não havia muita esperança de Kai vencer. E, se não podia vencer, ela não teria como arcar com honorários jurídicos altos. Mas agora. Agora a situação é diferente. Você, eu e Lex Bincher vamos garantir isso. Acredite, ela vai vencer. E quando isso acontecer, terá direito a uma bela quantia em dinheiro como principal beneficiária do CAL. O que significa que esse tal de Bincher aceitou participar de um acordo de taxa de contingência num caso criminal. Isso não é meio ilegal ou, no mínimo, antiético. Não esquenta. Não há cláusula de contingência no contrato que ela vai assinar. Acho que você poderia dizer que o pagamento do Lex vai depender do sucesso da apelação, mas não há nada por escrito que faça essa conexão. Se a apelação fracassar, tecnicamente Kai só vai lhe dever uma grana preta. Mas esqueça tudo isso. É problema do Lex. Além disso, a apelação vai dar certo. Gurney se recostou e olhou pela porta para o canteiro de aspargos no lado oposto do velho pátio de arenito. Os aspargos haviam crescido muito mais do que nos 2 verões anteriores. Ele achava que um homem alto poderia ficar no meio deles e não ser visto. Normalmente de um verde azulado suave, agora, sob um céu cinzento instável, pareciam sem cor. Inclinavam-se de um lado para o outro ao sopro das brisas esporádicas e imprevisíveis. Ele piscou, esfregou o rosto com as mãos e tentou se concentrar, para reduzir aos pontos essenciais a enorme confusão que Ardvik tinha disposto diante dele. De seu ponto de vista, Ardvik estava pedindo que ele o lançasse em seu novo negócio de investigações particulares, já ajudando a garantir o compromisso de sua primeira cliente importante. E esse seria o pagamento pelos favores que Ardvik fizera para ele no passado violando os regulamentos, o que lhe custará a carreira na polícia do estado. Isso estava claro. Mas havia muito mais a considerar. Uma das características notáveis de Ardvik era uma independência ousada de quem não pensa nas consequências, proveniente do fato de não se ligar demais a nada, a ninguém, a nenhum objetivo predeterminado. Mas sem dúvida o sujeito estava ligado a esse novo projeto e a seu objetivo, e a mudança não pareceu totalmente positiva a Gurney. Imaginou como seria trabalhar com Ardvik nesse estado alterado, com sua grosseria intacta, mas agora a serviço de uma obsessão baseada em ressentimento. Voltou a atenção dos aspargos oscilantes para o rosto de Ardvik. Então, Jack, o que significa fazer parte da equipe? O que, especificamente, você quer que eu faça, além de parecer inteligente e exibir minhas condecorações? Qualquer coisa que você queira fazer. Preste atenção no que estou dizendo, o processo da promotoria era corrompido do início ao fim. Se depois de tudo o investigador-chefe não acabar na prisão de Attica, eu viro vegetariano. Garanto que todos os fatos e narrativas desse caso vão estar cheios de incoerências. Até a porra da transcrição do julgamento está repleta de incoerências. E, Davey, meu garoto, admitindo ou não, você sabe muito bem que nenhum policial jamais teve um olho e um ouvido mais afiados para descobrir incoerências do que você. Então é isso, essa é a história. Quero você na equipe. Vai fazer isso por mim? Vai fazer isso por mim? O pedido ecoou na cabeça de Gurney. Ele não se sentia capaz de recusar. Pelo menos por hora. Respirou fundo. Você tem a transcrição do julgamento? Tenho. Aqui. No meu carro. Vou dar uma olhada. Depois veremos. Ardvik se levantou da mesa, agora com o nervosismo se parecendo mais com empolgação. Vou deixar uma cópia do dossiê oficial do caso, também. Tem um monte de merdas interessantes. Pode ser útil, e como você conseguiu o dossiê? Ainda tem uns amigos. Gurney sorriu, desconfortável. Não estou prometendo nada, Jack. Tudo bem. Sem problema. Vou pegar as coisas no carro. Pode ficar com elas o tempo que quiser. Veja o que acha. Na saída, ele parou e se virou de volta. Você não vai se arrepender, Davey. O caso Spalter tem tudo, horror, ódio, gangsters, política, muita grana, muita mentira e talvez até um pouquinho de incesto. Você vai adorar essa porra. Capítulo 3. Alguma coisa na floresta. Madeleine preparou um jantar simples e eles comeram razoavelmente rápido, sem falar muito. Gurney ficou esperando que ela o envolvesse numa discussão exaustiva sobre seu encontro com Ardvik, mas ela só fez uma pergunta: do que ele quer de você? Gurney descreveu a situação com alguns detalhes, que a natureza do caso Kaispalter, a nova condição de Ardvik como investigador particular, seu investimento emocional evidentemente gigantesco na anulação da condenação de Kai e o pedido de ajuda. A única reação de Madeleine foi uma pequena confirmação com a cabeça e um quase inaudível ou um. Ela se levantou, tirou os pratos e talheres da mesa e levou-os à bancada da pia, depois os lavou, enxugou e empilhou no escorredor.
Em seguida pegou uma jarra grande no armário e molhou as plantas que ficavam no aparador de pinho abaixo das janelas da cozinha. Cada minuto em silêncio era uma provocação a Gurney, um desafio para que ele acrescentasse mais algumas palavras de explicação, de tranquilização, de justificativa. Quando ele estava para fazer isso, ela sugeriu que os dois fossem dar um passeio no lago. A tarde está bonita demais para ficar dentro de casa, e disse. Bonita não era uma palavra que ele usaria para descrever o céu instável e nublado, mas Gurney resistiu ao impulso de debater isso. Acompanhou-a até o quartinho dos casacos próximo à cozinha, onde ela vestiu um de seus casacos de nylon com colorido tropical. Ele colocou um cardigan verde-oliva desbotado que tinha quase 20 anos. Ela franziu os olhos para o casaco, em dúvida, como costumava fazer. Você está tentando ser confundido com o avô de alguém? Quer dizer, seguro, confiável e adorável? Ela ergueu uma sobrancelha, irônica. Nada mais foi dito até descerem ao pasto baixo e se sentarem no velho banco de madeira junto ao lago. Ela parecia, como acontecia com frequência, estar numa posição estática, não exatamente relaxada. Era como se seu corpo esguio, atlético por natureza, ansiasse por movimento, assim como alguns corpos anseiam por açúcar. A não ser por um trecho de grama entre o banco e a água, o lago era cercado por juncos altos, nos quais melros construíam ninhos e afastavam os intrusos com voos agressivos e pios esganiçados durante todo o fim da primavera e o início do verão. Precisamos começar a tirar um pouco desses juncos gigantes, e disse Madeleine. Caso contrário, eles vão tomar conta de tudo. A cada ano a faixa de juncos ao redor do lago ficava mais densa, penetrando mais na água. Na única vez em que havia tentado arrancá-los, Gurney descobriu que era uma tarefa lamacenta, cansativa e frustrante. Certo, e disse de forma vaga. Os corvos, acomodando-se no topo das árvores ao longo da borda do pasto, estavam agora em polvorosa, uma algaravia aguda, contínua, que a cada tarde chegava ao ápice na hora do pôr do sol, depois diminuía até o silêncio enquanto a noite caía. E realmente precisamos fazer alguma coisa com aquilo, continuou ela, apontando para a treliça torta e inclinada que um proprietário anterior havia posto no início do caminho que circundava o lago. Mas vai ter de esperar até construirmos o galinheiro com um belo caminho cercado. As galinhas devem poder correr ao ar livre, e não só ficar paradas naquele celeiro escuro e pequeno o tempo todo. Gurney não disse nada. O celeiro tinha janelas, e não era tão escuro lá dentro, mas esse era um argumento fadado ao fracasso. Era menor do que a construção original, que fora destruída num incêndio misterioso vários meses antes, no meio do caso do Bom Pastor, mas sem dúvida tinha espaço suficiente para um galo e 3 galinhas. Porém Madeleine achava que os lugares fechados eram, na melhor das hipóteses, áreas de descanso temporário, e que o ar livre era o paraíso. Estava claro que ela sentia empatia pelas galinhas que imaginava prisioneiras, e seria impossível convencê-la de que o celeiro era um lar razoável para as aves. Além disso, os dois não tinham ido ao lago para debater o futuro dos juncos, das treliças ou das galinhas. Gurney tinha certeza de que ela retornaria ao assunto de Jack Hardwick e começou a preparar uma linha de argumentação para defender seu envolvimento potencial no caso. Ela perguntaria se ele estava planejando aceitar outra investigação de assassinato em tempo integral apesar da sua suposta aposentadoria, e, nesse caso, por que ele havia se dado ao trabalho de se aposentar. Ele explicaria de novo que Hardwick fora obrigado a sair da polícia como consequência da ajuda que lhe dera no caso do Bom Pastor, a pedido de Gurney, e ajudá-lo agora era uma simples questão de justiça. Dívida contraída, dívida paga. Ela diria que Hardwick tinha prejudicado a si mesmo e não havia sido a entrega de alguns documentos sigilosos que o fizera ser demitido, mas seu longo histórico de insubordinação e desrespeito, seu prazer adolescente em desinflar o ego das figuras de autoridade. Esse tipo de comportamento implicava riscos óbvios, e a guilhotina finalmente havia caído. Ele responderia com um argumento sobre as exigências indistintas da amizade. Ela afirmaria que ele e Hardwick nunca haviam sido amigos de fato, apenas companheiros desconfortáveis com ocasionais interesses comuns. Ele a lembraria do elo especial que fora formado com a parceria dos dois no caso Peter Pigert, anos antes, quando no mesmo dia, em jurisdições separadas por 150 quilômetros, cada um deles havia encontrado uma metade do corpo da senhora Pigert. Ela balançaria a cabeça e descartaria o elo como uma coincidência grotesca que ficará no passado, o que era um motivo insuficiente para qualquer ação no presente. Gurney se recostou nas ripas do banco e olhou o céu cinza. Sentia-se pronto, ainda que não totalmente ansioso, para o troca-troca que esperava começar a qualquer momento. Alguns passarinhos, sóis ou impares, passavam voando depressa, como se atrasados para os compromissos nos ninhos. Mas, quando Madeleine enfim falou, seu tom e a abordagem do assunto não foram o que ele esperava. Você sabe que ele está obcecado, e disse ela, olhando por cima do lago. Era meio uma afirmação, meio uma pergunta. Sei. Obcecado por se vingar. Possivelmente. Possivelmente? Certo. Provavelmente. É um motivo terrível. Estou consciente disso. E você também sabe que isso torna duvidosa a versão dele dos fatos? Não tenho a intenção de aceitar a versão dele de nada. Não sou tão ingênuo assim. Madeleine o examinou, depois olhou de volta na direção do lago. Ficaram em silêncio por algum tempo. Gurney sentiu o mar frio, úmido, com cheiro de terra. Você precisa falar com Malcolm Claret, e disse ela, em tom casual. Ele piscou, virou-se e encarou a... O quê? Antes de se envolver nisso, você precisa falar com ele. Por que diabo eu preciso falar com ele? Os sentimentos de Gurney com relação a Claret eram ambíguos, não porque ele tivesse alguma coisa contra o sujeito ou duvidasse de sua capacidade profissional, mas as lembranças das ocasiões que haviam provocado os encontros dos dois ainda eram cheias de dor e confusão. Talvez ele possa ajudar e ajudá-lo a entender por que você está fazendo isso. Entender por que estou fazendo isso. Como assim?
Ela não respondeu de imediato. E ele não pressionou, momentaneamente pasmo com a súbita irritação na própria voz. Os dois já haviam conversado sobre isso, e mais de uma vez, por que ele fazia o que fazia, por que havia se tornado detetive, para começo de conversa, por que era atraído pelos homicídios em particular e por que eles continuavam a fasciná-lo. Pensou em como sua reação fora defensiva, já que este era um caminho bastante conhecido. Outro par de passarinhos, no alto do céu que ia escurecendo, passou voando a toda a velocidade para algum lugar mais familiar, talvez mais seguro, e mais provavelmente o local que consideravam seu lar. Ele falou numa voz mais suave, e não sei bem o que você quer dizer com o porquê você está fazendo isso. Você chegou perto demais de ser morto muitas vezes. Ele recuou um pouco. Quando a gente lida com assassinos, por favor, agora não, e interrompeu ela, levantando a mão. Não venha com o discurso do trabalho perigoso. Não é disso que estou falando. Então o que? E você é o homem mais inteligente que eu conheço. O mais inteligente. Todos os ângulos, todas as possibilidades, e ninguém consegue deduzir melhor nem mais depressa do que você. E, no entanto, e ela parou de falar, subitamente abalada. Ele esperou por longos 10 segundos antes de incitá-la de forma delicada, e no entanto. Passaram-se outros 10 segundos antes que ela continuasse, e no entanto, e de algum modo, e você acabou cara a cara com um lunático armado em 3 ocasiões diferentes nos últimos 2 anos. Em cada uma delas, ficou a um passo da morte. Ele não disse nada. Ela olhou com tristeza por cima do lago. Há alguma coisa errada com esse cenário. Gurney demorou um tempo para responder, você acha que eu quero morrer? Você acha? Claro que não. Ela continuou com o olhar fixo para frente. O pasto na colina e a floresta do outro lado do lago estavam ficando mais escuros. Na borda da floresta os trechos dourados de ambrósias e os brotos lilazes de jacintos já apresentavam tons desbotados de cinza. Madeleine teve um pequeno tremor, fechou o zíper do casaco até o queixo e cruzou os braços no peito, pressionando os cotovelos contra o corpo. Ficaram sentados em silêncio por um longo tempo. Era como se a conversa tivesse chegado a um estranho ponto de parada, um declive escorregadio do qual não havia uma saída clara. Quando um trêmulo ponto de luz prateada apareceu no centro do lago, de reflexo da lua que nesse momento havia emergido por uma fresta nas nuvens, um som veio das profundezas da floresta por trás do banco, fazendo os pelos dos braços de Gurney se arrepiarem. Uma nota plangente, um grito de desolação que não era totalmente humano. Que diabo! Já ouvi isso antes, e disse Madeleine. Cada noite parece vir de um lugar diferente. Ele prestou atenção, esperando. Um minuto depois o som veio de novo, estranho e lamentoso. Deve ser uma coruja, sugeriu ele, sem muita convicção. O que estava evitando dizer era que aquilo lhe parecia uma criança perdida. Capítulo 4. Maldade pura. Passava da meia-noite, e Gurney estava tão desperto que parecia ter tomado 10 xícaras de café. A lua, após ter aparecido brevemente quando eles estavam no lago, havia sumido atrás de um novo cobertor de nuvens tensas. As 2 janelas estavam abertas na parte de cima, deixando um frio úmido entrar no quarto. A escuridão e o toque da umidade noturna na pele formavam uma espécie de barreira, dando uma sensação arrepiante de claustrofobia. Naquele espaço pequeno e opressivo, Gurney achava impossível deixar de lado os pensamentos agitados sobre a conversa que tivera com Madeleine a respeito de seu desejo de morrer, que estava suspensa, mas nem de perto finalizada. Mas os pensamentos não evoluíam para lugar nenhum, não levavam a qualquer conclusão. A frustração convenceu-o a abandonar a cama. Levantou-se e tateou até encontrar a cadeira na qual havia deixado a camisa e a calça. Já que se levantou, você poderia fechar as janelas do andar de cima. A voz de Madeleine, no outro lado da cama, soou surpreendentemente desperta. Por quê? Perguntou ele. A tempestade. Não escutou os trovões se aproximando? Ele não tinha escutado. Mas confiava na audição dela. Fecho essas perto da cama também? Por enquanto, não. O ar parece feito de cetim. De cetim molhado, quer dizer? Ouviu-a suspirar, dar alguns tapinhas no travesseiro e se reacomodar. Terra molhada, capim molhado, maravilhoso. Ela bocejou, fez um sonzinho de satisfação e não disse mais nada. Gurney ficou maravilhado ao pensar em como ela conseguia encontrar um poder tão restaurador nos mesmos elementos da natureza dos quais ele fugia instintivamente. Vestiu a calça e a camisa, subiu para o segundo andar e fechou as janelas nos 2 quartos extras e na sala que Madeleine usava para costurar, fazer crochê e estudar violoncelo. Desceu, foi até o escritório, pegou a sacola de plástico que continha o material do casus Pauter que Ardvik havia deixado e levou para a mesa de jantar. O peso da sacola o incomodou. Parecia um aviso grosseiro. Começou espalhando o conteúdo na mesa. Depois, lembrando-se da reação infeliz de Madeleine na última vez em que ele havia ocupado aquela mesa com os documentos referentes a um caso de assassinato, pegou tudo e levou para a mesa de centro, na frente da lareira, na outra extremidade do cômodo.
Dentre os itens avulsos estava uma transcrição completa do julgamento do Estado de Nova York contra Catherine R. Spalter, o dossiê do Departamento de Investigações Criminais da Polícia do Estado de Nova York sobre o homicídio de Spalter, incluindo o relatório original do incidente, feito a partir de várias sessões da polícia, com fotos e esboços, inventários da cena do crime, relatórios do laboratório forense, relatórios de entrevistas e interrogatórios, relatórios de progresso da investigação, relatório e fotos da autópsia, relatório de balística e um apanhado de memorandos e relatórios de telefonemas, uma lista de moções pré-julgamento, todas superficiais, tudo cortado e colado do manual de moções para casos capitais, e suas disposições, todas negadas, uma pasta com artigos, impressões de páginas de blogs, transcrições de noticiários de TV e rádio e uma lista de links para matérias sobre o crime, a prisão e as fases da audiência, um envelope pardo contendo um conjunto de DVDs do julgamento propriamente dito, fornecido pela emissora de TV a cabo local que aparentemente tivera acesso aos procedimentos no tribunal, e, por fim, um bilhete de Jack Hardwick. Era uma espécie de mapa com o caminho que Hardwick sugeria que ele seguisse através da desencorajadora pilha de informações espalhadas pela mesa de centro. Gurney teve uma boa e uma má sensação a respeito daquilo. Boa porque saber a direção a seguir e a ordem de prioridades podia poupar um tempo enorme. Má porque essas diretrizes também podiam ser manipuladoras. Em geral eram as duas coisas. Mas eram difíceis de ignorar e assim como as primeiras frases do bilhete de Hardwick. Siga a sequência que eu estabeleci aqui. Se você se afastar do caminho vai se afogar num pântano de merda cheio de informações. O resto do bilhete de 2 páginas consistia numa série de passos ordenados. Número 1. Tenha uma ideia do processo contra Kai Spalter. Pegue o DVD marcado com A no envelope e veja a declaração de abertura do promotor. É um clássico. Gurney pegou o laptop no escritório e inseriu o disco. Como algumas outras gravações feitas em tribunal que ele vira, aquela começava com uma imagem do promotor de pé no espaço diante da bancada do juiz, virado para a bancada do júri, pigarreando. Era um homem pequeno, de uns 45 anos, com o cabelo preto cortado à escovinha. Havia ruídos de fundo, papéis farfalhando, cadeiras se arrastando, uma confusão de vozes indistinguíveis, alguém tossindo, e a maior parte dessas sons parou depois de algumas pancadas fortes do martelo do juiz. O promotor olhou para o juiz, um negro corpulento com expressão austera, que assentiu. O homem respirou fundo e fitou o chão durante vários segundos antes de encarar o júri. O mal, e anunciou finalmente em voz formal e forte. Esperou o silêncio absoluto antes de continuar, todos achamos que sabemos o que é o mal. Os livros de história e os noticiários estão cheios de ações mais, homens maus, mulheres mais. Porém a trama que vocês serão expostos e a predador implacável que vocês condenarão no fim deste julgamento irão expor a realidade do mal de um modo que jamais esquecerão. Ele lançou um olhar furioso para o piso, depois continuou, esta é a história verdadeira de uma mulher e um homem, esposa e marido, predador e vítima. A história de um casamento envenenado pela infidelidade. A história de uma trama homicida, uma tentativa de assassinato que provocou um resultado que os senhores poderão concluir que é pior do que o próprio assassinato. As senhoras e os senhores me ouvirão bem. Pior do que o assassinato. Depois de uma pausa em que parecia estar tentando fazer contato visual com o maior número possível de jurados, ele se virou e foi até a mesa da promotoria. Diretamente atrás da mesa, diante da área designada para os espectadores, estava um homem em uma grande cadeira de rodas, de um equipamento elaborado que lembrou a Gurney o tipo de máquina em que Stephen Hawking, o famoso físico com esclerose lateral amiotrófica, fazia suas raras aparições públicas. A coisa parecia fornecer apoio para todas as partes do corpo do ocupante, inclusive a cabeça. Havia tubos de oxigênio no nariz e sem dúvida outros tubos em lugares fora de vista. Ainda que o ângulo da imagem e a iluminação deixassem muito a desejar, a imagem na tela revelava o suficiente da situação de Kai Spalter para levar Gurney a fazer uma careta. Ficar paralisado daquele jeito, preso a um corpo entorpecido, que não respondia, incapaz até mesmo de piscar ou tossir, dependendo de uma máquina para não se afogar na própria saliva. Por Deus! Era como ser enterrado vivo, tendo o próprio corpo como sepultura. Ficar preso dentro de uma massa semimorta de carne e ossos lhe parecia o auge do horror claustrofóbico. Estremecendo com o pensamento, ele viu que o promotor voltará a se dirigir ao júri, com a mão estendida na direção do homem na cadeira de rodas. A trágica história cujo clímax terrível nos trouxe a este tribunal hoje começou exatamente há um ano, quando Kai Spalter tomou a ousada decisão de se candidatar a governador, com o objetivo idealista de livrar nosso estado de uma vez por todas do crime organizado. Uma meta louvável, mas a qual sua esposa, a Ré, se opôs desde o início, como consequência de influências corruptas que vocês ficarão conhecendo durante este julgamento. Desde o instante em que Kai pôs os pés no caminho do serviço público, ela não somente o ridicularizou na frente de todos, fazendo o possível para desencorajá-lo, como também se afastou de todo o contato matrimonial com ele e começou a traí-lo com seu suposto personal trainer. Ele ergueu uma sobrancelha ao dizer a expressão, compartilhando um amargo sorrisinho afetado com o júri. A Ré se revelou uma mulher totalmente decidida a obter o que desejava, a qualquer custo. Quando os boatos sobre sua infidelidade chegaram a Kai, ele não quis acreditar. Mas enfim precisou confrontá-la. Disse que ela teria que escolher. Bom, senhoras e senhores, ela escolheu, sem dúvida. Vocês ouvirão testemunhos convincentes relativos a essa escolha, que foi recorrer a uma figura do submundo, Giacomo Flatano, mais conhecido como Jimmy Flates, e oferecer-lhe $50.000 para matar o marido. Ele parou e olhou assintosamente para cada membro do júri. Ela decidiu que desejava sair do casamento, mas sem perder o dinheiro de Kai, por isso tentou contratar um pistoleiro. Mas o matador recusou a oferta. Então o que a Ré fez em seguida?
Tentou convencer o amante, o personal trainer, a cometer o crime em troca de uma vida de prazeres com ela numa ilha tropical, uma vida financiada pela herança que ela receberia depois da morte de Cal. Porque, senhoras e senhores, Cal ainda acreditava na relação e ainda não havia mudado o testamento. Ele estendeu as mãos numa espécie de súplica pela empatia do júri. Ele tinha esperanças de salvar o casamento. Esperanças de ficar com uma esposa que ainda amava. E o que essa esposa estava fazendo? Estava tramando, primeiro com um gangster, depois com um Romeu barato, para matá-lo. Que tipo de pessoa? Uma outra voz, lamurienta e impaciente, foi ouvida, fora de quadro, um protesto. Meritíssimo, a conjectura emocional do Sr. Piskin vai além de qualquer coisa aqui. O promotor interrompeu calmamente, em cada palavra que eu direi será sustentada por testemunho sob juramento. O juiz com uma papada enorme, visível num canto superior da tela, murmurou, negado. Prossiga. Obrigado, meritíssimo. Como eu estava dizendo, a Ré fez tudo o que podia para convencer o jovem amante a matar seu marido. Mas ele se recusou. Bom, adivinhem o que ela fez em seguida. O que os senhores acham que uma aspirante assassina, cheia de determinação, faria? Ele olhou interrogativamente para o júri durante uns bons 5 segundos antes de responder a própria pergunta. O gangsterzinho tinha medo de atirar em Caos Pauter. O personal trainer tinha medo de atirar em Caos Pauter. Então Caos Pauter começou a fazer aulas de tiro. A voz fora de quadro foi ouvida outra vez, um protesto. Meritíssimo, a ligação causal no uso que a promotoria faz da palavra ou então implica uma admissão de motivo por parte da Ré. Não existe essa admissão em qualquer parte. O promotor interveio, vou alterar a narrativa, meritíssimo, de um modo totalmente apoiado pelos testemunhos. O gangster se recusou a atirar em Cal. O treinador se recusou a atirar em Cal. E nesse ponto a Ré começou a fazer aulas de tiro. O juiz remexeu o corpanzil com aparente desconforto físico. Que se registre a alteração feita pelo Sr. Piskin. Prossiga. O promotor se virou para o júri. Não somente a Ré fez aulas de tiro, como chegou a um nível notável de habilidade, de acordo com o que os senhores ouvirão no testemunho de um instrutor de armas de fogo. O que nos leva ao apogeu trágico de nossa história. Em novembro passado a mãe de Cal, Mary Spalter, faleceu. Morreu sozinha, num tipo de acidente bastante banal, uma queda na banheira no lar para idosos onde passará os últimos anos de vida. Durante o velório realizado no cemitério Vila Reste, Cal se levantou para fazer um discurso diante da sepultura. Os senhores ouvirão como, depois de 1 ou 2 passos, ele de repente tombou para frente e caiu de rosto no chão. Não se mexeu. Todo mundo pensou que ele havia tropeçado e que a queda o deixará inconsciente. Passaram-se alguns instantes até que alguém visse o fio de sangue na lateral da cabeça, um fio de sangue vindo de um buraco minúsculo na têmpora. Um exame médico subsequente confirmou que a equipe de investigação inicial havia suspeitado que Cal fora atingido por uma bala de fuzil de alta potência e calibre baixo. Vocês ouvirão os especialistas da polícia que fizeram a reconstituição do crime afirmarem que a bala foi disparada da janela de um apartamento a cerca de 500 metros do ponto de impacto. Verão mapas, fotografias e desenhos ilustrando exatamente como isso foi feito. Tudo ficará claro como água, e disse ele com um sorriso tranquilizador. Olhou seu relógio antes de continuar. Daquele apartamento, senhoras e senhores, era de propriedade da imobiliária Spalter. Enquanto falava, ele andava para trás e para frente diante do júri. Estava vazio, esperando para ser reformado, assim como a maioria dos apartamentos daquele prédio. A Ré tinha fácil acesso às chaves. Mas isso não é tudo. Os senhores ouvirão um testemunho condenatório de que Caio Spalter, e ele parou e apontou para uma mulher sentada à mesa da defesa, de perfil para a câmera. De que Caio Spalter não só esteve naquele prédio na manhã do crime, como estava no mesmo apartamento de onde a bala foi disparada no momento exato em que Caio Spalter foi atingido. Além disso, os senhores ouvirão testemunhos de que ela entrou naquele apartamento sozinha e saiu também sozinha. Ele parou e deu de ombros, como se os fatos e a condenação que esses fatos exigiam fossem tão óbvios que não houvesse mais nada a dizer. Mas então continuou, a acusação é de tentativa de assassinato. Mas o que significa na verdade esse termo jurídico? Pensem no seguinte, um dia antes de levar o tiro, Cal estava cheio de vida, saúde, energia e ambição. No dia depois de levar o tiro. Bom, apenas olhem. Deem uma boa olhada no homem preso a essa cadeira de rodas, sustentado e mantido por braçadeiras de metal e tiras de velcro porque os músculos que deveriam estar cumprindo essa função se tornaram inúteis. Olhem nos olhos dele. O que os senhores veem? Um homem tão maltratado pela mão do mal que talvez deseje estar morto? Um homem tão devastado pela traição de um ente querido que talvez deseje jamais ter nascido? De novo a voz fora de quadro interveio, um protesto. O juiz pigarreou. Mantido. Sua voz era um ribombar cauteloso. Sr. Piskin, o senhor passou dos limites. Peço desculpas, meritíssimo. Eu me deixei levar pela empolgação. Pois sugiro que se controle. Sim, meritíssimo. Depois de parecer que estava colocando os pensamentos em ordem por um instante, ele se virou para o júri. Senhoras e senhores, é triste o fato de Caio Spalter não poder mais se mexer nem se comunicar conosco, mas o horror dessa expressão fixa em seu rosto me diz que ele tem toda a consciência do que lhe aconteceu, que sabe quem fez isso com ele e que não tem dúvida de que neste mundo existe a maldade pura. Lembrem-se, quando declararem Caio Spalter culpada de tentativa de homicídio, como sei que farão, de que este e o que os senhores estão vendo aqui e este é o verdadeiro significado daquela expressão jurídica vaga, tentativa de assassinato. Esse homem nessa cadeira de rodas. Essa vida esmagada para além de qualquer esperança ou reparação. A felicidade extinta. Essa é a realidade, pavorosa além das palavras.
Protesto! Gritou a voz. Senhor Piskin, e resmungou o juiz. Encerrei, meritíssimo. O juiz pediu meia hora de recesso e convocou o promotor e o advogado de defesa a seu gabinete. Gurney reproduziu o vídeo outra vez. Nunca tinha visto uma declaração de abertura assim. Pelo tom emocional e pelo conteúdo, parecia mais um argumento final. Mas ele conhecia a reputação de Piskin, e o sujeito não era nenhum amador. Então qual era o seu objetivo? Agir como se a condenação de Kaispalter fosse inevitável, como se o jogo estivesse terminado antes de começar. Será que estava tão seguro de si? E se aquilo era apenas a sua abertura, como ele iria conseguir superar uma acusação de maldade pura? Por falar nisso, Gurney queria ver a expressão de Kaispalter para a qual Piskin chamara a atenção do júri, mas que o vídeo do tribunal deixará de capturar. Imaginou se poderia haver alguma foto no volumoso material fornecido por Hardwick. Pegou o bilhete dele, procurando alguma dica. Talvez não por acaso, era o segundo item da lista. Número 2. Verifique os danos. Dossiê do caso do Departamento de Investigações Criminais, terceira pasta de material gráfico. Está tudo naqueles olhos. Jamais quero ver o que colocou aquela expressão no rosto dele. Um minuto depois Gurney estava segurando a impressão de página inteira de uma foto que mostrava a cabeça e os ombros de Kaispalter. Mesmo que ele já estivesse esperando algo terrível, o horror nos olhos era chocante. O discurso inflamado com que Piskin terminara sua abertura não fora exagerado. Havia de fato, naqueles olhos, o reconhecimento de uma verdade terrível, de uma realidade, como dissera Piskin, pavorosa além das palavras. Capítulo 5. Doninhas com sede de sangue. O guincho da aba esquerda da porta de vidro sendo puxada do ponto em que estava presa a soleira acordou Gurney de um sonho surreal que se esvaiu assim que ele abriu os olhos. Pegou-se largado numa das duas poltronas junto à lareira na extremidade do cômodo principal da casa, com os documentos do caso Spalter espalhados na mesinha de centro à sua frente. O pescoço doeu quando ele levantou a cabeça. A luz que entrava pela porta aberta era fraca como a do alvorecer. Ele viu a silhueta de Madeleine ali de pé, respirando ar frio e parado. "Está ouvindo?" perguntou ela. "Ouvindo o quê?" Gurney esfregou os olhos, impertigando-se na poltrona. Horace. Lá vai ele outra vez. Gurney prestou atenção, meio desanimado, esperando o canto do galo novo, mas não escutou nada. "Venha até a porta e você vai ouvir." Ele quase respondeu que não tinha interesse em escutá-lo, mas percebeu que seria uma péssima maneira de começar o dia. Levantou-se da poltrona e foi até lá. "Aí está", e disse Madeleine. "Dessa vez você escutou, não foi?" "Acho que sim. Vai ser muito mais fácil de ouvir assim que a gente construir o galinheiro ali", e retrucou ela, toda animada, apontando para o gramado entre o canteiro de aspargos e a macieira grande. "Sem dúvida. Eles fazem isso para marcar território. Para afastar outros galos, para avisar, "Este quintal é meu, eu cheguei primeiro." Adoro isso, você não?" "Adoro o quê?" "O som, o canto dele." "Ah. É, bem, e rural, e não sei se eu gostaria de ter muitos galos. Mas é bem legal." "Certo. Horace. A princípio eu não tinha certeza, mas agora parece o nome perfeito para ele, não acha?" "Acho que sim." A verdade era que o nome Horace, sem qualquer motivo que fizesse sentido, o fazia se lembrar do nome Cal. E o nome Cal, no instante em que lhe veio à mente, chegou completo, com os olhos abalados na fotografia, olhos que pareciam estar vendo um demônio. E as galinhas? Uff, Puff Fluff, acha esses nomes idiotas demais? Gurney demorou alguns segundos para recobrar a atenção. Idiotas demais para galinhas? Ela riu e deu de ombros. Assim que a gente construir a casinha deles, com um belo cercado ao ar livre numa ponta, todos vão poder se mudar daquele celeiro apertado. Certo. A falta de entusiasmo dele era palpável. "E você vai fazer o cercado à prova de predadores?" "Vou. O diretor da clínica perdeu uma de suas galinhas de Rhode Island na semana passada. A coisinha estava lá num minuto, no outro tinha sumido. É o risco de deixá-las sair. Não se a gente construir o cercado certo. Então elas podem sair, correr, ciscar no capim, que elas adoram, e continuar em segurança. E vai ser divertido olhá-las, bem ali", e falou Madeleine apontando de novo, com um movimento enfático do indicador, para a área que havia escolhido. "E o que ele acha que aconteceu com a galinha desaparecida?" "Alguma coisa agarrou a coitada e carregou para longe. Provavelmente um coiote ou uma águia. Ele tem quase certeza de que foi uma águia, porque quando acontece o tipo de seca deste verão elas começam a procurar outras coisas para comer além de peixes. Ele disse que, se íamos fazer um cercado, deveríamos garantir que a tela de arame passasse por cima do galinheiro e fosse enterrada no chão a uma profundidade de pelo menos 15 centímetros. Caso contrário, coisas podem se enfiar por baixo." "Coisas?" Ele falou em doninhas. "Parece que elas são medonhas." "Medonhas?" Madeleine fez uma careta. "Disse que se uma doninha entrar no galinheiro, ela arranca as cabeças."
De todas. Não come. Só mata? Ela assentiu, os lábios apertados com força. Mais do que uma careta, era uma expressão triste. Ele explicou que a doninha entra em uma espécie de frenesi e assim que sente gosto de sangue. Ela não para de morder até que todas as galinhas estejam mortas. Capítulo 6. Formigas. Pouco depois de o sol nascer, sentindo que tomara uma atitude importante a fim de solucionar o problema das galinhas, desenhando o diagrama de um galinheiro com um cercado externo, Gurney guardou o bloco e se acomodou à mesa do café da manhã com uma segunda xícara de café. Quando Madeleine se juntou a ele, Gurney decidiu mostrar a ela a foto de Caos Palter. Graças ao trabalho de triagem e aconselhamento no Centro de Saúde Mental da região, ela estava acostumada a presenciar sentimentos negativos extremos, pânico, fúria, angústia, desespero. Mesmo assim, arregalou os olhos diante da vividez da expressão de Spalter. Ela colocou a foto na mesa, depois a empurrou alguns centímetros para longe. Ele sabe de alguma coisa, e disse ela. Alguma coisa que não sabia antes que a esposa lhe desse o tiro. Talvez ela não tenha dado. Segundo Hardwick, o caso contra ela foi forjado. Você acredita nisso? Não sei. Talvez ela tenha dado, talvez não. Mas Hardwick não se importa realmente com a verdade, não é? Gurney ficou tentado a discutir, porque não gostava da posição em que isso o colocava. Em vez disso, apenas deu de ombros. O que importa para ele é anular a condenação. O que realmente importa para ele é se vingar, e ver os ex-patrões se darem mal, e eu sei. Ela inclinou a cabeça e o encarou como se perguntasse por que ele se permitia ser tragado para uma situação daquela. Não prometi nada. Mas devo admitir, e disse Gurney, apontando para a foto na mesa, e que estou curioso com relação a isso. Ela franziu os lábios, virou-se para a porta aberta e olhou a névoa fina, iluminada pelos raios do sol matinal. Então alguma coisa atraiu sua atenção na beira do pátio de pedras logo depois da soleira da porta. Elas voltaram e disse. Quem? O quê? As formigas carpinteiras. Onde? Em toda parte. Em toda parte? Ela respondeu num tom tão ameno quanto o dele era impaciente, lá fora. Aqui. Nos parapeitos das janelas. Junto aos armários. Em volta da pia. Por que diabo você não falou isso? Acabei de falar. Gurney já ia direcionar a discussão por um caminho cheio de indignação, mas o bom senso prevaleceu e ele disse apenas, odeio essas porcarias. E odiava mesmo. As formigas carpinteiras eram os cupins das Catskill e de outros lugares frios, mastigando as fibras internas dos caibros e vigas, no silêncio e na escuridão, convertendo as estruturas de suporte de casas sólidas em serragem. Uma empresa de dedetização borrifava inseticida em volta dos alicerces mês sim, mês não, e às vezes parecia estar vencendo a batalha. Mas então as formigas batedoras voltavam, e depois, e batalhões. Por um momento esqueceu o que ele e Madeleine estavam conversando antes da digressão das formigas. Quando se lembrou, foi com a sensação incômoda de que estivera se esforçando para justificar uma decisão questionável. Decidiu ser o mais sincero possível, olha, eu entendo o perigo, a motivação problemática da situação. Mas acredito que devo algo ao Jack. Talvez não muito, mas certamente alguma coisa. E uma mulher inocente pode ter sido condenada a partir de provas forjadas por um policial corrupto. Não gosto de policiais corruptos. Madeleine interrompeu, Hardwick não se importa se ela é inocente. Para ele, isso é irrelevante. Eu sei. Mas eu não sou Hardwick. Capítulo 7. Mickey cacete. Então todo mundo achou que ele tinha tropeçado, até que encontraram uma bala no crânio? Perguntou Gurney. Estava sentado no banco do carona do estrondoso GTO de Hardwick e não era uma opção que ele faria normalmente, mas a viagem de Walnut Crossing até a instituição correcional feminina de Bedford Hills demoraria quase 3 horas, segundo o Google, e parecia uma boa oportunidade para fazer algumas perguntas. O pequeno ferimento redondo foi meio que uma dica, e respondeu Hardwick. Mas a tomografia não deixou dúvida. Mais tarde um cirurgião tirou a maior parte dos fragmentos da bala. Era uma Swift calibre 220? Gurney tinha conseguido ler metade da transcrição do julgamento e 1/3 do dossiê do Departamento de Investigações Criminais antes que Hardwick chegasse para pegá-lo, e queria ter certeza dos fatos. Era a bala mais rápida que já foi feita. A trajetória mais reta que existe. Se usá-la no fuzil certo, com a mira telescópica certa, você pode estourar a cabeça de um camundongo a meio quilômetro de distância. Definitivamente, um item de precisão.
Não há nada igual. Se acrescentar um silenciador ao pacote, você tem um silenciador? Um silenciador. Por isso ninguém ouviu o tiro. Por isso e por causa das explosões de traques. Traques? Bombinhas? Hardwick deu de ombros. Testemunhas ouviram algo entre 5 e 10 sequências de explosões de bombinhas naquela manhã. Na direção do prédio de onde partiu o tiro. A última mais ou menos na hora em que Spalter foi atingido. Como elas sabiam qual era o prédio? Reconstituição no local do crime. Descrições das testemunhas sobre a posição da vítima no momento em que foi atingida. Uma busca de porta em porta das possíveis fontes. Mas ninguém foi capturado logo depois que ele levou o tiro, certo? As pessoas só o viram caindo. Enquanto andava na direção de um pódio na cabeceira da sepultura, ele foi atingido na têmpora esquerda e caiu para a frente. No momento do tiro, o lado esquerdo de seu corpo estava exposto para um trecho vazio do cemitério, o rio, uma estrada movimentada e, para além disso, uma fileira de prédios residenciais parcialmente destruídos, de propriedade da família Spalter. Como eles identificaram de que apartamento o atirador disparou? Foi fácil. Ela, e quero dizer, o atirador, quem quer que fosse, e deixou a arma para trás, montada num belo tripé. Com mira telescópica. De última geração. E o silenciador? Não. O atirador o removeu. Então como você sabe, e a ponta do cano era confeccionada para receber um. E só as explosões dos traques não poderiam cobrir o som de uma Swift calibre 220 se ela não estivesse com um abafador. É um cartucho poderosíssimo. E o silenciador sozinho só abafaria o estouro do cano, o que deixaria um estalo supersônico audível, o que explicaria a necessidade das bombinhas como distração. Portanto, abordagem cautelosa, planejamento meticuloso. É assim que a situação está sendo entendida? É assim que deveria ser entendida, mas quem é que sabe a forma como eles entendem as coisas? Essa questão nem foi citada no julgamento. Muitas merdas nunca foram citadas no julgamento. E deveriam ter sido. Mas por que deixar a arma e levar o silenciador? Não faço a menor ideia. A não ser que fosse um daqueles equipamentos super sofisticados de $5.000, bom demais para deixar para trás. Gurney achou difícil de acreditar. De todos os modos pelos quais uma mulher vingativa poderia matar o marido, a teoria da promotoria é que Kai Spalter optou por usar a mais complicada, cara, de alta tecnologia e Davey, meu garoto, não precisa me convencer de que a teoria é uma bosta. Eu sei que é. Tem mais furos do que o braço de um viciado em heroína. Foi por isso que eu escolhi esse como o meu primeiro caso. Tem um potencial enorme de anulação. Certo. Então havia um silenciador, mas o silenciador foi levado embora. Presumivelmente pelo atirador. Isso. Não foi encontrada nenhuma digital? Nenhuma digital, nem qualquer outra pista. Trabalho com luvas de látex. Esse detetive corrupto e não plantou nada no apartamento para incriminar a mulher do Slater? Na época ele não a conhecia. Só resolveu colocá-la em cena quando a conheceu e decidiu que a odiava, e que o atirador só podia ser ela. Esse cara é o investigador-chefe citado no dossiê. Investigador sênior Michael Klemper? Mickey cacete. Esse mesmo. Cabeça raspada, olhos pequenos, peito grande. Temperamento de Rottweiler. Fanático por artes marciais. Gosta de quebrar tijolos com os punhos, especialmente em público. Um cara muito raivoso. O que nos leva de novo à questão do timing. Mickey cacete tinha se divorciado alguns anos antes. Divórcio super complicado. O Mickey. Bem, a partir daqui vamos entrar no campo dos boatos, tudo sem provas. Território da calúnia, difamação, processos, entendeu? Gurney suspirou. Vá em frente, Jack. Segundo rumores, a mulher de Mickey estava pulando a cerca com uma certa figura influente do crime organizado que ela acabou conhecendo porque Mickey recebia propinas da tal figura criminosa. Hardwick fez uma pausa. Está vendo o problema? Vejo vários. Mickey descobriu que ela estava trepando com o chefão, mas isso deixava em um dilema. Quero dizer, esse não é o tipo da coisa que você vai querer levar para um tribunal, nem para lugar nenhum. Por isso ele não podia agir de acordo com os passos jurídicos normais. Mas ele costumava falar, a boca pequena, que queria estrangular a desgraçada, arrancar a cabeça dela e dar para o cachorro comer. Parece que ele também dizia isso a ela de vez em quando. Numa dessas vezes ela fez um vídeo dele falando detalhadamente, depois de alguns drinks, que iria alimentar o pitbull dele com as partes delicadas do corpo dela. Adivinha o que aconteceu então? Diga. No dia seguinte ela ameaçou botar o vídeo no YouTube e acabar com a carreira e a aposentadoria dele se Mickey não concordasse com um divórcio discreto segundo as exigências dela, com um acordo bem generoso. O riso fino de Hardwick revelava uma espécie de admiração perversa. Foi então que o ódio homicida começou a sair feito pus pelos poros do velho Mickey cacete. Nesse ponto ele poderia matá-la com todo o prazer, com ou sem ligação com o mafioso, se ela não tivesse garantido que o vídeo se tornaria viral caso alguma coisa acontecesse com ela. Por isso ele foi obrigado a concordar com o divórcio. E com o acordo financeiro. E desde então ele vem pegando pesado com toda mulher que lembre a ex dele, mesmo que seja só remotamente. Mickey sempre foi meio sensível. Mas depois que teve que engolir o acordo do divórcio ele se transformou em 110 quilos de pura vingança, procurando alvos. Está me dizendo que ele armou para Kai Spalter só porque ela andava pulando a cerca, como a mulher dele. Pior que isso. Mais maluco que isso.
Acho que o ódio cego dele por quem quer que se parecesse com a mulher o fez acreditar que Kaispalter de fato assassinou o marido, e que era seu dever garantir que ela pagasse por isso. Na mente fodida dele, ela era culpada, e ele estava decidido a colocá-la em cana a qualquer custo. Ele não deixaria mais uma piranha infiel ficar numa boa. Se isso significava comprar um pouquinho de perjúrio aqui e ali pelo bem da justiça, qual era o problema? Você está dizendo que ele é um psicopata. Esse é um modo delicado de dizer. E como exatamente você sabe de tudo isso? Eu já falei. Ele tem inimigos. Dá para ser mais específico? Alguém suficientemente próximo do sujeito me contou os detalhes do ódio e das sacanagens dele nesse serviço, trechos de conversas telefônicas, comentários aqui e ali, o que ele dizia sobre as mulheres em geral e em particular sobre a mulher dele e Kaispalter. O cacete se empolgou algumas vezes, não teve tanto cuidado quanto deveria. Esse ou alguém o tem nome? Não posso revelar. Pode, sim. De jeito nenhum. Escuta, Jack. Se você guardar segredos, não há acordo. Eu preciso saber tudo o que você sabe. Todas as minhas perguntas têm de ser respondidas. O trato é esse. Ponto final. Meu Deus, Davey, você não está facilitando nada. Nem você. Gurney olhou para o velocímetro e viu que estava se aproximando dos 130 por hora. O maxilar de Hardwick estava tenso. Assim como suas mãos no volante. Um bom minuto se passou antes que ele dissesse simplesmente, vesti moreno. Outro minuto se passou antes que ele continuasse, Bella trabalhou subordinada ao Mick desde a época do divórcio até o fim do julgamento de Kaispalter. Por fim conseguiu ser transferida. Para o mesmo lugar, mas se reportando a outro superior. Precisou aceitar um serviço burocrático, só papelada, que ela odeia. Mas odeia menos a papelada do que Mick. Este é uma boa policial. Inteligente. Atenta. E honesta. Este tem princípios. Sabe o que ela disse sobre o Mick? Não, Jack, o que ela disse? Se você faz alguma merda, o karma vai voltar para morder a sua bunda. Adoro a Esti. É uma tremenda gozadora. Além disso, eu falei que ela é uma porto-riquinha muito gostosa. Mas consegue ser discreta, também. Uma gostosa discreta. Você deveria vê-la usando um cap de policial. Hardwick estava dando um sorriso largo, os dedos batucando um ritmo latino no volante. Gurney ficou em silêncio por um longo tempo, tentando absorver do modo mais objetivo possível o que estava escutando. Queria entender tudo e ao mesmo tempo manter o distanciamento, como alguém analisando uma cena de crime e pensando nas diversas interpretações possíveis. Pensou na forma estranha que o caso estava começando a assumir em sua mente, inclusive o paralelo irônico entre a condenação a qualquer custo almejada por Klemper e a anulação a qualquer custo almejada por Hardwick. Os dois esforços pareciam fornecer mais provas de que o homem não é fundamentalmente uma espécie racional, e que nossa suposta lógica não passa de uma fachada bonita que esconde motivos sombrios. Ocupado com esse pensamento, Gurney estava apenas parcialmente consciente da paisagem repleta de morros e vales por onde eles passavam, campos ondulados cobertos de mato alto e pequenas árvores destruídas, vastidões de verdes e amarelos desbotados pela seca, o sol indo e vindo através de uma névoa pálida e intermitente, as fazendas pouco lucrativas com seus celeiros e silos sem receber pintura havia décadas, os povoados tristemente expostos à ação do tempo, antigos tratores laranja, arados e ancinhos enferrujados, o vazio rural, antiquado e calmo que era o orgulho e a maldição do condado de Delaware. Capítulo 8. Escrota insensível. Longe dos condados de beleza ultrapassada, economicamente abalados e despovoados da região central do estado de Nova York, o de Westchester, no norte, tinha um encanto despreocupado do dinheiro do campo. Mas no meio da paisagem de cartão postal a penitenciária de Bedford Hills parecia tão deslocada quanto um porco-espinho num zoológico onde as crianças podem fazer carinho nos bichos. Gurney se lembrou outra vez de que a parafernália das prisões de segurança máxima abarca um amplo espectro de sofisticação e visibilidade. Numa ponta estão os sensores e sistemas de controle de última geração. Na outra estão as torres de vigia, cercas de tela com 4 metros de altura e arame navalha. Sem dúvida, um dia a tecnologia tornaria o arame navalha obsoleto. Mas por enquanto essa era a demarcação mais nítida entre o interior e o exterior. Sua mensagem era simples, violenta e visceral. Sua presença suplantava com facilidade qualquer esforço em criar uma atmosfera de normalidade e não que fosse feito qualquer esforço sério nesse sentido nas instituições prisionais. De fato, suspeitou Gurney, o arame navalha poderia muito bem sobreviver à sua função prática de contenção, apenas com base em seu valor de mensagem. Dentro, a prisão de Bedford Hills era semelhante à maioria dos locais de encarceramento que ele visitará no correr dos anos. Parecia tão monotonamente institucional quanto seu objetivo. E, apesar dos milhares e milhares de páginas escritas sobre o tema da aplicação moderna de penas, esse objetivo e essa essência se resumia a uma coisa. Era uma jaula. Uma jaula com muitas trancas, pontos de verificação de segurança e procedimentos destinados a garantir que ninguém entre ou saia sem prova adequada do direito de fazê-lo.
O escritório de Lex Bincher garantirá que os nomes de Gurney e Ardwick estivessem na lista de visitantes aprovados para Cais Palter, e os dois foram admitidos sem dificuldade. A longa sala de visitas sem janelas, aonde foram levados para o encontro, se parecia com recintos do mesmo tipo em todo o sistema prisional. A principal característica estrutural era uma divisória comprida, parecendo um balcão, separando a sala em duas seções, o lado do prisioneiro e o lado do visitante, com cadeiras dos dois lados e uma barreira da altura do peito no centro. Guardas ficavam nas duas extremidades, com visão clara de toda a extensão da barreira, postados para impedir qualquer ação não autorizada. A sala fora pintada, não recentemente, numa não cor institucional. Gurney ficou aliviado ao ver que só havia poucas prisioneiras presentes, o que permitia um espaço mais do que suficiente e a possibilidade de um nível satisfatório de privacidade. A mulher que foi trazida à sala por uma guarda negra e atarracada era baixa e magra, com cabelo preto curto num corte desfiado. Tinha um nariz bonito, malares proeminentes e lábios carnudos. Os olhos eram de um verde espantoso, e abaixo de um deles se insinuava um pequeno hematoma arroxeado. Havia uma intensidade dura em sua expressão, que tornava a fisionomia mais interessante do que bonita. Gurney e Ardwick se levantaram quando ela se aproximou. Ardwick foi o primeiro a falar, olhando para o hematoma. Meu Deus, Kai, o que aconteceu com você? Nada. Não me parece que seja nada. Isso já foi resolvido, e disse ela, sem dar importância. Estava falando com Ardwick, mas olhando para Gurney, examinando-o com franca curiosidade. Resolvido como? Insistiu Ardwick. Ela piscou com impaciência. Crystal Rocks. Minha protetora. Ela lançou um sorriso rápido e sem humor, e a lésbica traficante de metanfetamina? É, grande fã sua. Fã de quem ela acha que eu sou. Ela gosta de mulheres que matam os maridos? Adora. Como ela vai se sentir quando anularmos a condenação? Bem, desde que não pense que eu sou inocente. É, bom, e isso não deve ser problema. A inocência não é o tema da apelação. A apelação é o processo devido, e nós queremos provar, no seu caso, que o processo não foi justo. Por falar nisso, eu gostaria de lhe apresentar ao homem que vai nos ajudar a mostrar ao juiz como ele foi injusto. Cais Palter, Dave Gurney. Senhor Supertira. Ela disse isso com um toque de sarcasmo, depois fez uma pausa como se quisesse ver como ele reagiria. Quando Gurney não demonstrou qualquer reação, ela continuou, li tudo sobre você e suas condecorações. Muito impressionante. Ela não parecia impressionada. Gurney se perguntou se aqueles olhos verdes que avaliavam friamente já teriam se impressionado com alguma coisa. Prazer em conhecê-la, Sra. Palter. Kai. Não havia nada de cordial em sua voz. Aquilo mais parecia uma correção objetiva, um modo de revelar a aversão pelo nome de casada. Continuou a examiná-lo, como se ele fosse uma mercadoria que ela estivesse pensando em comprar. Você é casado? Sou. Feliz? Sou. Ela pareceu considerar essa informação antes de fazer a pergunta seguinte: você acredita que eu seja inocente? Eu acredito que o sol nasceu hoje de manhã. A boca de Kai se retorceu em algo que parecia uma fração de segundo de sorriso. Ou talvez fosse apenas um tremor criado por toda a energia contida naquele corpo compacto. O que isso quer dizer? Que você só acredita no que vê. Que é um cara que não curte papo furado e baseia tudo em fatos concretos. Quer dizer que eu acabo de conhecê-la e não sei o suficiente para ter uma opinião formada, quanto mais uma crença. Ardwick pigarreou, nervoso. Que tal a gente se sentar? Enquanto os três se acomodavam junto à mesinha, Cais Palter manteve o olhar fixo em Gurney. E de que você precisa para ter uma opinião sobre minha inocência? Ardwick interveio, inclinando-se para frente, ou sobre você ter tido ou não um julgamento justo, que é a verdadeira questão. Ela ignorou isso, permanecendo concentrada em Gurney. Ele se recostou na cadeira e examinou aqueles olhos verdes notáveis, que não piscavam. Algo lhe disse que o melhor preâmbulo seria não haver preâmbulo. Você atirou em Cais Palter, ou fez com que atirassem nele? Não. A palavra saiu dura e rápida. É verdade que você estava tendo um caso extraconjugal? É, e o seu marido descobriu? É, e ele estava pensando em se divorciar de você? É, e um divórcio nessas circunstâncias teria um tremendo efeito negativo no seu status econômico? Sem dúvida. Mas, na época em que sofreu o ferimento fatal, seu marido ainda não tinha tomado uma decisão definitiva sobre o divórcio, e não tinha mudado o testamento, de modo que você ainda era a principal beneficiária. Certo? Certo. Você pediu ao seu amante para matá-lo? Não. Uma expressão de nojo surgiu e sumiu num instante. Então a história dele no julgamento foi totalmente inventada? Foi. Mas não pode ter sido inventada por ele. Daryl era salva-vidas na piscina do nosso clube, suposto personal trainer, corpo de $1 milhão e cérebro de 2 centavos. Ele só disse as merdas que o Clempeiro mandou dizer. Você pediu a um ex-presidiário chamado Jimmy Fletcher que matasse seu marido? Não. Então a história dele no julgamento também foi inventada? Foi. Por Clemper? Imagino que sim. Você esteve no tal prédio de onde o tiro partiu, tenha sido no dia do tiro ou em qualquer outro, antes? Definitivamente não no dia do tiro. Então o testemunho de que você esteve no prédio, no apartamento onde a arma do crime foi achada, também é invenção? É, se não esteve lá naquele dia específico, quanto tempo antes? Não sei. Meses? Um ano? Talvez eu tenha ido lá 2 ou 3 vezes no total, para supervisionar o trabalho, dar uma olhada nas coisas, algo assim. A maioria dos apartamentos estava vazia?
Sim. A imobiliária Spalter pagava uma ninharia na compra de prédios que precisassem de grandes reformas. Os apartamentos ficavam trancados? Em geral, sim. Às vezes invasores conseguiam entrar. Você tinha as chaves? Não comigo. Como assim? Kai Spalter hesitou pela primeira vez. Havia uma chave mestra para cada prédio. Eu sabia onde ela ficava. Onde? Ela pareceu balançar a cabeça e de novo, talvez fosse apenas um tremor quase imperceptível. Sempre achei uma coisa idiota. Cal andava com sua própria chave mestra, que servia para todos os apartamentos, mas mantinha uma escondida em cada prédio. No depósito de cada porão. No chão, atrás da fornalha. Quem sabia sobre essas chaves escondidas, além de você e Cal? Não faço ideia. E elas ainda estão lá, atrás das fornalhas? Imagino que sim. Gurney ficou em silêncio durante vários segundos, pensando nesse fato curioso. Antes de prosseguir, você alegou que estava com seu namorado na hora do tiro? É. Estava na cama com ele. Seu olhar, fixo em Gurney, era neutro ou ela não piscava. Então quando ele testemunhou que estava sozinho naquele dia foi mais uma invenção? Foi, e disse ela, contraindo os lábios. E você acredita que o detetive Klemper forjou e direcionou essa elaborada teia de perjúrio, e por quê? Só porque você lembrava a ex-mulher dele? Essa é a teoria do seu amigo, respondeu ela, indicando Ardvik e não minha. Eu não duvido que Klemper seja um babaca que odeia mulheres, mas tenho certeza de que há mais alguma coisa. Tipo o quê? Talvez minha condenação fosse conveniente para alguém além dele. Quem, por exemplo? A máfia, por exemplo. Você está dizendo que o crime organizado foi responsável pela pistolagem contra Cal. Estou dizendo que isso faz sentido. Mais sentido do que qualquer outra coisa. Pela pistolagem contra Cal. Isso não é um modo meio frio, e um modo meio frio de me referir à morte do meu marido? O senhor está absolutamente certo, senhor Supertira. Não vou derramar doces lágrimas em público para provar minha inocência a um júri, a você ou a quem quer que seja. Ela olhou-o com astúcia. Isso torna a situação um pouquinho mais difícil, não é? Não é tão fácil provar a inocência de uma escrota insensível. Ardvik tamborilou os dedos na mesa para atrair a atenção dela. Depois se inclinou para a frente e reiterou devagar e com veemência, e nós não precisamos provar que você não fez isso. A questão não é a inocência. Só precisamos provar que o julgamento foi sacaneado seriamente, de propósito, pelo investigador-chefe. E é exatamente isso que vamos fazer. De novo Kai ignorou Ardvik e manteve o olhar fixo em Gurney. E então? Em que pé você está? Já tem alguma opinião? Gurney só respondeu com outra pergunta, você fez aulas de tiro? Fiz. Por quê? Porque achei que poderia ter de atirar em alguém. Em quem? Talvez nos caras da máfia. Eu tinha uma sensação ruim sobre a ligação de Cal com aquelas pessoas. Pressenti alguma encrenca chegando e queria estar preparada. Formidável, pensou Gurney, procurando uma palavra que descrevesse a criatura pequena, ousada, inabalável, sentada à sua frente. E talvez até um pouco amedrontadora. Encrenca com a máfia porque Cal estava começando um partido político contra o crime. E fazendo aqueles discursos do tipo essa é a escória da terra? Ela deu uma fungadela, ridicularizando a ideia. Você não sabe absolutamente nada sobre o Cal, sabe? Capítulo 9. Viúva Negra. Kai Spalter mantinha os olhos fechados em aparente concentração. Os lábios carnudos estavam comprimidos numa linha estreita e a cabeça, abaixada, apoiada nas mãos cruzadas com força embaixo do queixo. Ficará sentada assim diante de Gurney e Ardvik, sem dizer uma palavra, durante uns bons 2 minutos. Gurney supôs que ela estivesse se debatendo com uma questão de até que ponto confiar em 2 homens desconhecidos, cujo verdadeiro objetivo poderia estar oculto, mas que, por outro lado, poderiam ser sua última chance de liberdade. O silêncio parecia incomodar Ardvik. O tique reapareceu no canto de sua boca. Olha, Kai, se você tem alguma preocupação, vamos colocar tudo na mesa para podermos. Ela levantou a cabeça e olhou-o, irritada. Preocupação? O que eu quis dizer foi que, se você tem alguma pergunta, e se eu tiver alguma pergunta, eu farei. Ela voltou a atenção para Gurney, examinando o rosto e os olhos dele. Quantos anos você tem? 49. Por quê? Não é cedo demais para se aposentar? Sim e não. 25 anos no Departamento de Polícia de Nova York. Ardvik interveio, o negócio é que ele nunca se aposentou de verdade. Só se mudou para o interior do estado. Ainda está fazendo o que sempre fez. Resolveu 3 grandes casos de assassinato desde que deixou o departamento. 3 grandes casos nos últimos 2 anos. Eu não chamaria isso de se aposentar. Gurney estava achando difícil engolir a conversa de vendedor desesperado de Ardvik. Olha, Jack. Desta vez foi Kai quem interrompeu Gurney. Por que você está fazendo isso? O quê? Envolvendo-se no meu caso.
Gurney teve dificuldade em encontrar uma resposta que estivesse disposto a dar. Finalmente, disse, curiosidade. Ardvig interveio de novo, Dave é um solucionador inato de quebra-cabeças. Obsessivo. Brilhante. Vai montando uma peça após a outra até chegar à verdade. Quando fala ou curiosidade, ele quer dizer muito mais do que, e não me diga o que ele quer dizer. Ele está aqui. Eu estou aqui. Deixe que ele fale. Na última vez, eu escutei o que você e seu amigo advogado disseram. Ela se remexeu na cadeira, explicitamente focalizando a atenção em Gurney. Agora quero ouvir o que você tem a dizer. Quanto estão lhe pagando para trabalhar neste caso? Quem? Ela apontou para Ardvig. Ele o advogado, Lex Bincher, da Bincher, Fen e Blaskett. Ela disse isso como se fosse um remédio de gosto horrível, mas necessário. Não estão me pagando nada. Você não está sendo pago? Não. Mas espera ser pago em algum momento no futuro, se o seu esforço produzir o resultado desejado? Não, não espero. Não? Então, tirando essa babaquice sobre montar quebra-cabeças, por que você está fazendo isso? Eu devo um favor ao Jack. Por quê? Ele me ajudou no caso do Bom Pastor. Estou ajudando-o neste. Curiosidade. Pagamento de dívida. O que mais? O que mais? Gurney se perguntou se ela saberia da existência de um terceiro motivo. Recostou-se na cadeira, pensando por um momento no que diria. Depois falou baixinho, eu vi uma foto do seu ex-marido na cadeira de rodas, acho que foi tirada alguns dias antes de ele morrer. A foto era principalmente do rosto. Kai enfim demonstrou algum sinal de reação emocional. Arregalou os olhos verdes e pareceu um pouquinho mais pálida. O que tem? A expressão nos olhos dele. Quero saber o motivo daquilo. Ela mordeu o lábio inferior. Talvez fosse só, e como uma pessoa fica quando sabe que está prestes a morrer. Não creio. Já vi muita gente morrer. Levando tiros de traficantes de drogas. De estranhos. De parentes. De policiais. Mas nunca vi aquela expressão no rosto de ninguém. Ela respirou fundo, soltou o ar com um tremor. Você está bem? Perguntou Gurney. Em sua carreira ele havia observado centenas, talvez milhares de tentativas de fingir emoção. Mas aquilo parecia real. Ela fechou os olhos por alguns segundos e depois os abriu. O promotor disse ao júri que o rosto de Cal refletia o desespero de um homem traído por uma pessoa amada. É isso que você está pensando? Que podia ser a expressão de um homem cuja mulher queria que ele morresse. Acho que é uma possibilidade. Mas não a única. Ela reagiu assentindo de leve com a cabeça. Uma última pergunta, seu coleguinha aqui fica dizendo que o sucesso da minha apelação não tem nada a ver com o fato de eu ter atirado ou não no Cal. Só depende de mostrar uma falha substancial no processo devido. Então me diga uma coisa, me importa você, pessoalmente, se eu sou culpada ou inocente? Para mim é a única coisa que importa. Ela sustentou o olhar de Gurney pelo que pareceu um longo tempo antes de pigarrear, virar-se para Ardvig e falar numa voz diferente, mais nítida, mais leve. Certo. Trato feito. Peça ao Bincher que me mande o contrato. Pode deixar, e disse Ardvig com um movimento de cabeça rápido, enfático, que mal escondia a empolgação. Ela olhou para Gurney com desconfiança. Por que você está me olhando desse jeito? Estou impressionado pelo modo como você toma decisões. Eu tomo decisões assim que minha intuição e meu cérebro concordam. Qual é o próximo item da nossa lista? Você disse antes que eu não sabia absolutamente nada sobre o Cal. Me conte. Por onde devo começar? Por qualquer coisa que pareça importante. Por exemplo, Cal estava envolvido em alguma coisa que poderia ter levado ao assassinato dele? Ela deu um sorriso rápido e amargo. Não é surpresa ele ter sido assassinado. A única surpresa foi não ter acontecido antes. O motivo da morte de Cal foi a vida dele. Cal era ambicioso. Louco de ambição. Doente de ambição. Herdou esse gene do pai, um réptil nojento que engoliria o mundo inteiro se pudesse. Quando você diz que Cal era o doente, o que quer dizer? A ambição estava destruindo-o. Mais, maior, melhor. Mais. E como não importava. Para conseguir o que queria, ele estava lidando com pessoas perto de quem você não gostaria de estar. Quando você brinca com cascavéis, e ela fez uma pausa, os olhos brilhando de raiva. É tão absurdo que eu esteja trancada neste zoológico. Fui eu que avisei que ele estava passando do ponto, que ia acabar sendo assassinado. Bom, ele não deu atenção ao que eu disse e foi assassinado. E eu é que fui condenada por isso. Ela olhou Gurney como quem parecia dizer, a vida é uma puta piada de mau gosto ou não é? Você tem alguma ideia de quem atirou nele? Bom, essa é outra pequena ironia. O cara que aprova tudo o que acontece no norte do estado de Nova York, a serpente que ordenou a pistolagem contra Cal, ou pelo menos deu ok, e esse cara esteve na nossa casa em 3 ocasiões. Eu poderia ter acabado com ele em qualquer uma dessas vezes. Na verdade, na terceira vez cheguei bem perto disso. Sabe de uma coisa? Se eu tivesse feito isso na época, quando tive vontade, o Cal não estaria morto agora e eu não estaria sentada aqui. Está entendendo? Eu fui condenada por um assassinato que não cometi, por causa de um assassinato que deveria ter cometido, mas não cometi. Qual é o nome dele? De quem? Da serpente que você deveria ter matado. Donnie Angel. Também conhecido como grego. Também conhecido como Adonis Angelidis.
Por 3 vezes tive a chance de acabar com ele. Deixei passar todas as 3. Gurney observou que esse rumo da conversa havia evidenciado outra parte de Kai Spalter. Dentro da criatura inteligente, impressionante, de estrutura frágil, havia algo bem frio. Vamos voltar um pouquinho, disse Gurney, querendo uma ideia mais clara do mundo habitado pelos Spalter. Fale mais sobre os negócios do Cal. Só posso falar do que eu sei. A ponta do iceberg. Na meia hora seguinte, Kai abordou não somente os negócios de Cal e sua estranha estrutura corporativa, mas também sua família esquisita. Seu pai, Joe Spalter, havia herdado uma empresa imobiliária do pai dele. A imobiliária Spalter acabou adquirindo uma grande fatia do número total de propriedades para aluguel no norte do estado de Nova York, inclusive metade dos prédios residenciais em Long Falls, tudo isso na época em que Joe, perto da morte, transferiu a empresa para os 2 filhos, Cal e Jonah. Cal era igual a Joe e tinha a mesma ambição e fome de dinheiro do pai. Jonah era mais parecido com a mãe, Mary, defensora ferrenha de muitas causas sem esperança. Era um sonhador utópico, um carismático espiritualista da nova era. Como disse Kai, Cal queria ser dono do mundo e Jonah queria salvar o mundo. Na opinião de Joe, Cal tinha o necessário para o ir até o final ou ser o homem mais rico dos Estados Unidos, ou talvez do mundo. O problema era que Cal era tão incontrolável quanto implacável. Não havia nada que não fosse capaz de fazer para obter o que desejava. Quando criança tinha ateado fogo ao cachorro do vizinho como distração para roubar um videogame. E esse não foi o único episódio de loucura. Coisas assim aconteciam regularmente. Por mais implacável que o próprio Joe fosse, ele via essa característica como um problema potencial e não que se importasse com cachorros incendiados ou roubos. Era a falta de prudência, a falta de um cálculo adequado de risco e recompensa, que o incomodava. Sua solução definitiva foi unir Cal e Jonah nos negócios da família. Jonah deveria ser uma influência moderadora, uma fonte da cautela que faltava em Cal. O veículo para essa combinação supostamente benéfica das personalidades foi um contrato jurídico impossível de ser rompido, que os dois assinaram quando Joe passou a corporação para eles. Todas as determinações eram projetadas para garantir que nenhum negócio pudesse ser feito, nenhuma decisão pudesse ser tomada e nenhuma mudança pudesse ser realizada na companhia sem a aprovação conjunta de Cal e Jonah. Mas a fantasia de Joe, de fundir as personalidades opostas de seus filhos numa força única para o sucesso, jamais se transformou em realidade. Tudo o que surgiu foi conflito, a estagnação da imobiliária Spalter e uma animosidade sempre crescente entre os irmãos. Isso empurrou Cal na direção da política como uma rota alternativa para o poder e o dinheiro, como uma ajuda secreta do crime organizado, enquanto empurrava Jonah na direção da religião e do estabelecimento de seu grande empreendimento, a Catedral do Ciberespaço, com a ajuda secreta de sua mãe, que Joe deixará tremendamente bem de vida. A mãe em cujo enterro Cal receberá um ferimento fatal. Quando Kai enfim terminou de contar a saga da família Spalter, Gurney foi o primeiro a falar de então o partido anticrime do Cal e seus discursos sobre a escória da terra, falando em esmagar o crime organizado no estado de Nova York, não passavam de. Ela completou o raciocínio dele, de mentira, disfarce. Para um político que estava secretamente na cama com a máfia, que disfarce seria melhor do que a imagem de lutador implacável contra o crime no estado? Gurney assentiu, tentando deixar que a tortuosa narrativa de novela de TV se assentasse em seu cérebro. Então sua teoria é que Cal acabou tendo algum tipo de discordância com esse tal de Angel? E que esse foi o motivo para ele ser morto. Angel sempre foi o jogador mais perigoso na sala. Cal não deve ter sido o primeiro, nem mesmo o 10º, a fazer negócios com ele e terminar na vala. Há um ditado, em certos círculos, de que o grego só coloca 2 opções na mesa de negociação, faça do meu jeito ou eu estouro a porra da sua cabeça. Eu apostaria qualquer coisa em que houve algo que o Cal se recusou a fazer do jeito do Donnie. Ele acabou mesmo tendo a cabeça estourada, não foi? Gurney não respondeu. Estava tentando deduzir quem diabo era de fato aquela mulher brutalmente fria. Por sinal, e acrescentou ela, você deveria olhar algumas fotos do Cal tiradas antes de tudo isso acontecer. Por quê? Para entender no que ele estava metido. Cal era feito para a política. Vendeu a alma ao diabo, com um sorriso feito no céu. Por que você não o largou quando as coisas ficaram feias? Porque eu sou uma interesseirazinha fútil, viciada em poder e dinheiro. É mesmo? A resposta dela foi um sorriso brilhante e enigmático. Você tem mais alguma pergunta? Gurney pensou por um instante. Tenho. O que é a Catedral do Ciberespaço? Só mais uma religião sem Deus. Digite esse nome num site de buscas e vai descobrir mais do que você queria saber. Mais alguma coisa? Cal ou Jonah tiveram algum filho? Jonah, não. Está ocupado demais em ser espiritual. Cal tem uma filha, do primeiro casamento. Uma piranha desvairada. A voz de Kai soou tão casual quanto se ela estivesse descrevendo a garota como estudante universitária. Gurney piscou diante dessa desconexão. Quer me falar mais sobre isso? Ela pareceu em vias de falar, depois balançou a cabeça em negativa. Melhor você ver por si mesmo. Nesse assunto não sou objetiva. Depois de mais algumas perguntas e de marcar hora para um telefonema, Ardvik e Gurney se levantaram para sair. Ardvik fez menção de olhar de novo o hematoma no rosto de Kai. Tem certeza que está bem? Eu conheço uma pessoa aqui que pode ficar de olho em você, talvez separá-la das outras detentas durante um tempo. Eu já disse, isso está resolvido. Tem certeza que não está contando demais com a ajuda da Crystal? Crystal dá conta. E meu apelido ajuda, já falei? Aqui no zoológico é uma expressão que produz muito respeito. Que apelido? Ela mostrou os dentes num sorriso rápido e gelado. Viúva Negra.
Capítulo 10. A piranha desvairada. Assim que deixaram para trás a penitenciária de Bedford Hills a caminho da ponte Tappansey, Gurney puxou o assunto que o vinha consumindo. Tive a impressão que você sabe algumas coisas importantes sobre esse caso e não me contou. Hardwick acelerou e ultrapassou uma minivan lenta, com uma expressão de repulsa. Pelo visto ele não tem mais o que fazer e pode andar nessa velocidade ridícula. Seria ótimo ter um trator e empurrar esse molenga numa vala. Gurney esperou. Hardwick finalmente respondeu, você captou a linha geral, pontos-chave, atores principais. Que mais você quer, porra? Gurney pensou nisso, pensou no tom. Agora você está parecendo mais o Jack que eu conheço. Como assim? Coloque essa cabeça para pensar. Lembre-se, eu ainda posso cair fora, o que vou fazer se não tiver a certeza de que sei tudo o que você sabe sobre o assassinato dos Poulter? Não vou bancar o testa de ferro só para aquela mulher assinar o contrato com seu advogado. Como foi que ela disse que era o nome dele? Pega leve. Não esquenta. O nome dele é Lex Pincher. Você vai conhecê-lo. Olha, Jack, esse é o problema. Que problema? Você está presumindo coisas. Presumindo o quê? Que eu já embarquei nessa. Hardwick fixou uma expressão concentrada, de testa franzida, na estrada vazia à frente. O tique voltou. E não embarcou. Talvez sim, talvez não. O ponto é, e eu aviso a você. Certo. Bom. Baixou entre eles um silêncio que durou até terem atravessado o Hudson e acelerarem para o oeste pela I-287. Gurney havia passado esse período refletindo no que o tinha deixado tão contrariado, e chegará à conclusão de que o problema não era Hardwick. Era sua própria desonestidade. De fato, ele já tinha embarcado. Havia aspectos do caso, já além da foto espantosa de Caos Poulter, que o deixava intrigado. Mas ele estava fingindo indecisão, e o fingimento tinha mais a ver com Madeleine do que com Hardwick. Estava fingindo, e fazendo de conta para ela, e que esse era um processo racional que ele estava conduzindo segundo algum critério objetivo, quando, na verdade, não era nada disso. Seu envolvimento era uma questão de escolha racional tanto quanto a ideia de que ele poderia escolher ser afetado ou não pela força da gravidade. A verdade era que um caso complexo de assassinato atraía sua atenção e sua curiosidade mais do que qualquer coisa no mundo. Ele podia inventar motivos para isso. Podia dizer que era uma questão de justiça. Corrigir um desequilíbrio terrível no esquema das coisas. Defender os que tinham sido injustiçados. Mas havia outras ocasiões em que considerava que isso não passava da vontade de solucionar quebra-cabeças de alto risco, um impulso obsessivo-compulsivo de encaixar todas as peças soltas. Um jogo intelectual, uma disputa de mente e vontade. Um tipo de jogo em que ele podia ser excelente. E havia a sugestão sombria de Madeleine, da possibilidade de que, de algum modo, ele se sentisse atraído pelo próprio risco terrível, que alguma parte de sua psique, que odiava a si mesmo, ficava atraindo cegamente para a órbita da morte. Sua mente rejeitou essa possibilidade ao mesmo tempo que seu coração ficava congelado por ela. Mas em última instância ele não confiava em nada que pensava ou dizia sobre o motivo de sua profissão. Eram apenas ideias, rótulos com os quais ele às vezes ficava confortável. Será que algum dos rótulos captava a essência da força da gravidade? Não sabia dizer. O resumo da ópera era o seguinte, e por mais que racionalizasse e contemporizasse, não conseguiria dar as costas a um desafio como o caso Poulter, assim como um alcoólatra não conseguiria se afastar de um martini depois do primeiro gole. Exausto de repente, fechou os olhos. Quando enfim os abriu, captou um vislumbre do reservatório Pepacton bem à frente. Isso significava que tinham passado por Cat Hollow e estavam de volta ao condado de Delaware, a menos de 20 minutos de Walnut Crossing. A água no reservatório estava a níveis deprimentes, resultado de um verão seco, o tipo de verão capaz de produzir um outono opaco, apagado. Seus pensamentos voltaram para o encontro em Bedford Hills. Olhou para Hardwick, que parecia perdido nos próprios pensamentos desagradáveis. Então me diga, Jack, do que você sabe sobre a filha ou piranha desvairada ou de Caos Poulter? Obviamente você ignorou essa página na transcrição do julgamento. Ela testemunhou que ouviu Kai ao telefone com alguém na véspera do atentado contra Cal, dizendo que estava tudo combinado e que em 24 horas os problemas dela estariam resolvidos. O nome da adorável jovem é Alyssa. Pense positivo sobre ela. A piranice insana daquela garota pode ser a chave que vai libertar nossa cliente. Hardwick estava a 105 km por hora numa estrada sinuosa cujo limite oficial era 70 km. Gurney verificou o cinto de segurança. Quer me contar por quê? Alyssa tem 19 anos, é linda como uma estrela de cinema e é puro veneno. Me contaram que ela tem a expressão sem limites ou tatuada num lugar especial. Hardwick explodiu num riso maníaco. Além disso, é viciada em heroína. E como isso ajuda a Kai? Me deixe terminar de falar. Parece que o Cal era muito generoso com a pequena Alyssa. Ele a estragou com mimos enquanto estava vivo. Na verdade, talvez tenha feito mais do que estragar. Mas o testamento dele é outra coisa. Talvez ele tenha se dado conta do que a filhinha viciada poderia fazer com alguns milhões à disposição. Por isso o testamento dizia que tudo iria para Kai. E ele não tinha mudado o testamento na ocasião do tiro, talvez porque não tivesse se decidido quanto ao divórcio, ou simplesmente não tivesse tido tempo, um ponto que o promotor vivia enfatizando como o principal motivo de Kai para o assassinato. Gurney assentiu. E depois do tiro ele não foi mais capaz de mudá-lo. Isso. Mas tem outro lado. Assim que fosse condenada, Kai não poderia herdar nenhum centavo, porque a lei impede que um beneficiário receba os bens de uma pessoa falecida cuja morte seja facilitada por esse beneficiário.
Os bens que iriam para a pessoa culpada são distribuídos pelos parentes mais próximos. Neste caso, Alyssa Spalter. Ela ficou com o dinheiro do Cal? Não exatamente. Essas coisas na melhor das hipóteses andam devagar, e a apelação vai impedir qualquer distribuição até que haja uma decisão final. Gurney estava começando a ficar impaciente. Então como a senhorita o Sem Limites ou é a chave para o caso? Obviamente ela possuía uma motivação forte para garantir que Kai fosse considerada culpada. Você até pode dizer que ela própria tinha um motivo poderoso para cometer o assassinato, desde que Kai levasse a culpa. E daí? O dossiê do caso não menciona qualquer prova que possa ligá-la ao atentado. Será que deixei passar alguma coisa? Absolutamente nada. Então aonde você quer chegar com isso? O sorriso de Ardvik se alargou. Aonde quer que ele fosse chegar, obviamente estava adorando o passeio. Gurney olhou a agulha do velocímetro e viu que agora pairava em 110. Estavam descendo uma colina depois da extremidade oeste do reservatório, aproximando-se da curva fechada perto do aluguel de canoas do Barney. O maxilar de Gurney se retesou. Os carros antigos de alta performance tinham potência suficiente, mas a manobra em curvas rápidas podia ser implacável. Aonde eu quero chegar com isso? Os olhos de Ardvik brilhavam com deleite. Bom, deixe-me fazer uma pergunta. Você diria que pode haver uma pequena questão de conflito de interesses e uma pequena questão processual e uma pequena questão de investigação maculada e se uma suspeita potencial num caso de assassinato estivesse trepando com o investigador-chefe? O quê? Klemper. E Alyssa Spalter. Mickey cacete a própria piranha desvairada. Meu Deus. Você tem prova disso? Por um momento o sorriso ficou maior e mais brilhante do que nunca. Sabe, Davey, meu garoto, acho que essa é uma daquelas coisinhas com as quais você pode nos ajudar.